nessa mesma conversa, ele falou assim, tá, por que você acredita em Deus? Aí eu falei, bom, eu acredito em Deus porque eu sei que Deus criou todas as coisas. Tá, como você sabe? Ele falou, bom, eu aprendi na Bíblia, tá? Tá, mas como você tem a Bíblia? De onde ela surgiu? Aí eu falei, é um livro inspirado pelo Espírito Santo, tá? Como? Quem definiu esses livros? Aí eu pensei, meu Deus, eu estudei tanto isso, mas como que isso chegou até aqui? Aí foi quando o meu mundo, assim, caiu, né? Eu falei, acho que eu tô errada. Falando tudo que falam hoje na Igreja Católica, aí você fala, meu, esse cara morreu por isso. E ele conheceu São João, São Pedro. Será que eles estão tão errados assim? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Aquino Talks, o podcast católico que fala sobre fé, teologia, filosofia, história e outros temas relacionados à igreja no Brasil. Meu nome é Lucas Simonetti, eu sou o host desse programa e é uma alegria ter todos vocês aqui nessa nossa primeira edição. Hoje a gente chamou para iniciar, portanto, esse projeto a Isabela Leite, ela que tem um baita postulado online, ela que veio do protestantismo e se converteu ao catolicismo há alguns anos e vem falar um pouco sobre essa conversão e também sobre o renascimento católico no Brasil, tá? Então, seja muito bem-vinda, Isabela, é um prazer ter você aqui com a gente. E é uma alegria poder começar esse projeto com você, tá? Que seja o primeiro de muitos episódios. Muito obrigada pelo convite também. Eu me apresento também aqui? Claro. Eu acho que até, se você quiser conversar um pouco sobre a sua infância, sua adolescência, se você veio, de fato, de berço protestante, ou se você já tinha o batismo católico, se situa um pouco a gente nessa trajetória sua, tá? Perfeito. Bom, então, um prazer estar aqui. Foi uma grande honra receber esse convite. Eu sou a Isabela, tenho 22 anos. Eu sou católica há um pouco mais de 3 anos. E eu cresci, na verdade, no berço protestante. Eu era batista, a vida inteira fui batista e me converti muito recentemente. Então, hoje, acho que a gente vai trazer alguns temas, algumas áreas da minha vida também que tem tudo a ver com a minha conversão. Então, hoje, sou estudante de psicologia, faço especialização em filosofia tomista também. Falo bastante no Instagram sobre modéstia, feminilidade, muito sobre o catolicismo. E eu acredito que é isso, Deus foi trabalhando tudo nesses 3 anos na minha história. Então, vou falar um pouco de como começou tudo. Tá? O espaço é seu. Então tá bom. Bom, vou começar pelo começo. Preferi. Bom, então eu vou falar aqui. Eu nasci protestante. Os meus pais, eles sempre foram... A minha mãe sempre foi protestante, o meu pai já foi espírita e ele se converteu ao protestantismo depois de casado já. Tá. Então, eles começaram a frequentar ali a Igreja Batista e a gente cresceu na igreja, eu e os meus 3 irmãos. E eu sempre amei a igreja. Às vezes eu tinha muita dificuldade de fazer amigos na escola, mas na igreja era sempre algo muito natural, porque eu sentia que as pessoas falavam o mesmo idioma que eu. Então, antes de tudo, eu acho que é muito importante dizer, né? Hoje a gente vê uma grande disputa na internet das pessoas falando, católicos contra protestantes, protestantes contra católicos, é o que a gente vê muito na internet, tem muita dualidade. E na verdade, eu cresci com uma base muito forte cristã, né? Então, os meus pais, eles sempre ensinaram o caminho correto daquilo que eles conheciam, né? Então, para quem não sabe, a Igreja Batista tem muito esse olhar de estudar muito a Bíblia. Então, a gente tinha estudos bíblicos dominicais. Olha só. Então, eu cheguei a ler a Bíblia já inteira uma vez, quando eu era mais nova. Então, eu tinha muito essa vontade de estudar mais, de conhecer mais, de decorar os versículos e de entender realmente o que era a minha fé. Então, eu acho que isso trouxe uma base muito forte, que me ajudou a chegar até aqui. E também me ajudou na minha conversão, muito, muito mais pra frente, né? Então, eu nunca fui em outras denominações, de mudar de denominação mesmo. Só que no protestantismo não tem muito isso de uma unidade, né? Então, as denominações não é como se fossem religiões diferentes. Um protestante não vê dessa forma, ele vê que são só igrejas diferentes, às vezes o louvor é diferente. Posições teológicas diferentes. Exato, muda uma coisinha ou outra. Por exemplo, na congregação cristã, que eu já fui quando eu era protestante, as mulheres sentam separadas dos homens. Não tem bateria. Aí você pensa, são diferenças assim, de costumes.
Então eu já tinha visitado algumas igrejas diferentes, mas eu nunca saí da minha porque eu achava que era tudo a mesma coisa, tá? Então, até como que foi esse processo com o catolicismo, porque até aqui eu tô falando mais da minha vida como protestante. A minha base foi essa, mas eu tinha também muito preconceito com a igreja católica, desde sempre. Fala um pouco pra gente quais eram esses preconceitos, Perfeito. né? Porque que a gente vê que às vezes é um bicho-papão para muitos protestantes falar sobre o catolicismo, né? A adoração a Maria, é o Papa, etc. Quando você pensava em igreja católica, o que você de fato pensava, né? É o que o meu noivo, ele sempre falava pra mim, é o espantalho da igreja católica, né? Porque quando você vê, não tem nada a ver. Exato. Quando eu era criança, eu tinha uma vizinha que era católica. Uhum. E essa é a memória mais antiga que eu tenho com o catolicismo. Ela tinha um altar na casa dela, com os santos. Aí ela falava que ela orava pra pedir ajuda pros santos. Aí eu pensava, gente, que idolatria, que absurdo. Eu falava... Nunca leu o Êxodo 20. Exato, você nunca viu a Bíblia? Então, era muito diferente, porque católico, eu acho que ele não faz igual o evangélico, que ele chega tentando te converter. Eu acho que é uma conversão muito mais de... Eu estou na busca pela minha santificação. As minhas obras têm que te converter, não eu tentar te empurrar, né? Só que eu não entendia isso, porque eu estudava a Bíblia, eu queria que alguém me convencesse daquilo, claro, né? Aí ela falava, não, a gente pede ajuda pros santos, eles são os nossos amigos no céu. Eu pensava, gente, que idolatria, que absurdo. E aí eu tinha muito essa visão de que católico era idólatra. A hóstia era... bolachinha, né? Certo. Não tinha essa noção. Você também tinha a noção de que católico adora Maria, né? Porque, obviamente, a gente sabe que isso não é verdade. Existe uma diferença entre veneração e adoração, né? O culto de latria e o culto de idolia. Então, se você quiser até falar um pouco sobre isso, como que foi para você entender esse tópico, Mariologia? Tá, isso veio bem mais pra frente de quando eu entendi. Mas quando eu era mais nova, realmente, eu pensava que tinha essa adoração. E eu acho que é muito porque no protestantismo... Só o fato de você se ajoelhar diante de algo é como se você estivesse adorando. Só que a adoração é muito mais profunda do que isso. Muito mais. Né? Então, acaba que muitas pessoas acham que católicos adoram imagens ou adoram Nossa Senhora. Porque a gente pede súplicas para eles, eles estão inteiramente juntos a Deus, né? E aí a pessoa coloca o celular na frente de Deus na vida dela. Então essa idolatria não existe. Mas a idolatria só de você se prostrar, exato, já é idolatria. Então quando alguém pede a outra pessoa em casamento e se ajoelha, então seria uma idolatria. Ou não, aí depende. Depende, aí não, veja bem, veja né? Veja bem. Entendi. Então, eu acho que teve toda essa construção de muitas visões que eu tinha do protestantismo, só que a minha igreja não era uma que criticava muito, que batia de frente com o catolicismo. Nunca foi igual essas que falam, católicos adoram Maria. Não tinha muito essa questão. Só que eu tinha muito a noção de que as imagens são como deuses para os católicos. Era isso na minha cabeça. Então, se eu for numa igreja católica, não tem como eu me sentir bem. Porque ali tem deuses católicos. Seria como eu entrar num lugar que tem Buda, por exemplo. Entendi. Era a mesma coisa. Então, era muito essa visão distorcida. E aí, o que é engraçado, né? Engraçado e triste. Eu já morei na Alemanha. Eu morei 2 anos na Alemanha. Que legal. Você fala alemão fluente, portanto. Eu falo alemão. Que legal. Então... Você fez o quê? Faculdade lá? Não, na verdade, eu fiz uma loucura. Eu queria muito estudar medicina na época. Entendi. E eu mandei um e-mail pedindo bolsa de estudos para diversos internatos no mundo. E consegui bolsa na Alemanha para estudar lá. Olha só. Então, eu fui terminar o ensino médio e depois eu ia me formar lá. Mas, nesse meio tempo, eu ia em várias igrejas católicas como turismo, né? Aí aquela coisa, nossa, que lugar Catedral bonito. de Colônia, né? Exato. Sim. Nossa, isso daqui é muito bonito, mas... Ai, quanta idolatria, que pena, né? E eu nunca fui numa missa na Europa. Nunca fui. Então eu falava, eu jamais vou pisar numa igreja católica pra ir numa missa. Eu tinha isso muito certo pra mim. E lá ainda é muito forte o protestantismo, principalmente o luteranismo, porque foi ali que começou, né? Exato. Bom, na verdade eu acho que lá não é mais forte nada. Tá. Então, assim, o protestantismo eu acredito que ainda é mais forte do que o catolicismo. Pelo menos do que eu conheci. Mas eu vejo que a Europa, num geral, se afastou de Deus. Né? Então, assim, eu me afastei muito de Deus nesse tempo porque
Os meus amigos também não eram próximos de Deus, Mas então... você chegou a frequentar os cultos batistas lá também? Ou não Muito depois. Muito Eu depois. comecei a... Eu fui, assim, alguns cultos, e era muito parecido com aqui, né? Uhum. A questão do louvor. Então, como que é o culto? O culto, ele não tem uma liturgia necessária. E em cada igreja ele muda. Mas sempre tem o louvor. E eu acho que para protestantes, o louvor acaba pesando muito. Uhum. Porque é a questão do sentir Deus. Então, até na adolescência, o que me fazia voltar para a igreja quando eu me afastava um pouco era quando eu ia num lugar que eram os louvores, que você chora, aquela estética da luz escura, né? Na Uhum. Batista não tem muito isso porque é bem tradicional, agora que tá vindo muito esse movimento. Mas de mexer com o emocional da pessoa e não muito o aprofundamento ali racional. Certo, racional da fé. Exato. É. E se a gente se apegar muito à emoção, né? A gente sabe que emoção tem data de validade, Exatamente. né? Então, Exato. de fato, não é uma boa escolha, não tem base, né? É como eu já dizia Padre Paulo Ricardo, né? É. Se você quer sentir uma sensaçãozinha, toma um champanhe. Não, Padre Paulo é demais. ele é demais. Certo. E, perfeito. E quando você começou a, de fato, a ter a primeira dúvida acerca ali da sua fé, né? Do protestantismo? Como começou isso? Foi um vídeo no YouTube? Foi algum amigo? Enfim, como que foi isso? Tá, bom, eu sou noiva, né? E o meu noivo, ele cresceu ateu Tá. e se converteu sozinho com 16 anos, enfim. A gente se conheceu em 2022 Uhum. e ele tava morando em Portugal. Então ele também tava um pouco afastado da fé. E quando ele voltou, a gente começou a namorar. Só que ele não tava indo à missa, nem se confessando, ele não tava vivendo uma vida sacramental. E eu também tava meio afastada, voltando a ir pra Uhum. igreja. E aí, depois de um certo momento, ele começou a ver que os meus pais iam sempre no culto, todo final de semana. Às vezes eu não ia, mas os meus pais sempre iam. E aquilo fez ele querer voltar a ir pra igreja. Ele falava, nossa, eu não fui mais na minha fé. E eu sei que a minha fé é o que vai me levar pra Cristo, né? E aí ele voltou a se confessar e voltou a viver uma vida sacramental. Aí a gente começou a ter problema. Porque antes a gente não entrava em embate. Antes ele não ia embora no domingo mais cedo pra ir na missa, Uhum. em vez de ficar comigo. Sei. Antes ele não tinha tantos problemas, enfim, no nosso relacionamento, que depois de começar a se confessar de novo, ele teria problemas, ou de eu querer que ele fosse no culto comigo e ele não querer ir. Uhum. Então, ali começaram os embates. Porque eu falava, é a mesma coisa ir comigo na igreja do que ir na sua igreja, não vai mudar nada. E eu não tinha muito essa noção. Então, assim, a gente nunca brigou no nosso relacionamento, só que ali começou a criar um vão entre a gente. Dele começar a ir de novo na igreja católica e eu continuar protestante. Certo. E ele não ia com você de vez em quando na Não, sua? nunca. Tá. Nunca. Olha só. E ele também não fazia questão... Não é que ele não fazia questão. Ele não ficava insistindo pra eu ir com ele na missa também, porque ele sabe que eu sou meio Colérica. complicada. Meio complicada. Ele melancólico, eu mais colérica, assim. Uhum. Aí ele vinha falar comigo, eu já ia pro embate. Então ele tentava fazer de um jeito muito simples e ele sempre tava orando por mim, né? Pela minha conversão, para que Deus tocasse no meu coração. Aí começaram as discussões. Então eu já tinha estudado muito a Bíblia Uhum. e eu nunca tinha conhecido um católico que soubesse mais do que a fé do que eu. E isso é uma crítica a nós católicos, né? Porque assim, às vezes os católicos, eles não estudam a Bíblia. Realmente. Às Certo. vezes eles não vão estudar a Bíblia. Às vezes eles... Como qualquer outra religião. Só que ficou muito mais latente isso no catolicismo, para quem é protestante. Então eu pensava, ele não vai saber mais do que eu nisso. E aí eu começava a falar, tá, mas... Por que então que vocês têm imagens se Deus falou isso? Aí ele já falava, tá, mas Deus mandou fazer imagens aqui, aqui, aqui. É a famosa Êxodo 25, né? Exatamente. Aí eu começava a ficar, isso eu não tinha pensado. É. Aí eu lembro que teve uma discussão nossa em específico, a gente teve várias, assim, sobre a fé, mas teve uma que me marcou muito, que aí sim fez eu começar a estudar o catolicismo. A gente tava conversando, aí eu falei assim, não, mas a gente estuda a Bíblia à luz do Espírito Santo, da interpretação do Espírito Santo. Vocês recebem o que a igreja disser. Aí ele falou assim, amor, o Espírito Santo é confuso? Aí eu falei, claro que não. Uhum. Ele, Deus é um Deus de confusão? Aí eu falei, não, claro que não é.
Aí ele falou assim, tá, mas se Deus não é confuso, se o Espírito Santo não é confuso, então por que pra cada pessoa que lê a Bíblia, ele vai dar uma interpretação diferente? Aí eu falei, nossa. Aí eu pensei, é verdade. E aí, nessa mesma conversa, ele falou assim, tá, você acredita... Por que você acredita em Deus? Aí eu falei, bom, eu acredito em Deus porque eu sei que Deus criou todas as coisas. Tá, como você sabe? Ele falou, bom, eu aprendi na Bíblia. Uhum. Tá, mas como você tem a Bíblia? De onde ela surgiu? Aí eu falei, é um livro inspirado pelo Espírito Santo, tá? Como? Quem definiu esses livros? Uhum. Aí eu pensei, meu Deus, eu estudei tanto isso, mas como que isso chegou até aqui? Aí foi quando o meu mundo, assim, caiu, né? Eu falei, acho que eu tô errada. Acho. Só que aí eu não gosto de dar o braço a torcer. Eu falei, não. Ele deve estar errado em alguma coisa. Então eu vou começar a estudar o catolicismo pra provar pra ele que ele tá errado. Aí foi assim que eu comecei a estudar. E você é psicóloga, né? Então você com certeza entende alguns viés de comportamento que o ser humano normalmente tem quando tem algo confortável que se vê desafiado por uma nova ideia, né? Então, é normal isso? É normal a gente se apegar, se fechar quando a gente é desafiado nos nossos, vamos dizer assim, nos nossos conceitos, nas nossas ideias, algo que dava segurança pra gente? Você sentiu um pouco disso em você? Foi um Com mecanismo de certeza. defesa, enfim. Com certeza. Eu acho que também tem muito a ver com temperamento, nesse sentido. Mas também tem muito a ver que a gente sempre vai buscar o que é confortável pra gente, o que já é conhecido. Tá. Só o simples fato da gente falar sobre Deus já é algo que confronta o ser humano diretamente. Porque como que a gente vai crer em algo que a gente não vê, que a gente não toca, que a gente não consegue explicar? É algo extremamente desconfortável. Extremamente. Agora, quando você cresce com uma crença que já foi ali enraizada em você, porque os primeiros anos da vida são os anos que a gente constrói as nossas crenças, né? Uhum. E de repente alguém chega pra você e fala, então, não é isso. Não é bem assim. É horrível, você fala, meu Deus, eu perdi meu chão. Então, eu entrei num embate, até estudando mais sobre o catolicismo, aí eu já falo o que me fez entender que a igreja católica era certa. Mas até nessa construção de entender que a igreja católica era a igreja correta, a igreja de Cristo, né? Eu tive muitos embates internos. Porque eu pensava assim, tá, mas até pode fazer sentido a igreja católica, mas eu vou deixar de ir no culto com os meus pais. Eu cresci na igreja. Então, assim, ali é a minha família. Então, assim, eu amo de paixão todo mundo da igreja que eu frequentava. Até hoje, são família pra mim. Eu falo, Eric, eles são minha segunda família, assim. Então, eu acho que a gente entra em muitos embates de desconforto nesse sentido também. Porque se você cresce em uma religião, você tem amigos ali, você tem família ali. Aí, de repente, você vai falar, então, gente, agora eu vou me tornar tudo aquilo que vocês ensinaram que não estava certo. É desafiador para você e para os seus pais, Extremamente desafiador. É. Extremamente desafiador. E assim, eu acho que o que mais dificulta nesse processo de conversão, principalmente quando se trata de ter uma família que é protestante, ou de qualquer outra religião que você era e deixou de ser, é de você tentar explicar os pontos com caridade, sem entrar em embates, tipo assim, eu tô contra você. Porque não é isso, não é eu contra você. É, gente, eu só entendi isso. Não é que vocês me ensinaram errado. É só que tem isso. E a gente não viu. Então, eu acho que isso também é muito difícil. Porque aí você pensa, meu Deus, como que vai ser meu relacionamento agora? E no começo é muito difícil, porque as pessoas, elas não entendem. Certo. Acaba que é, tipo, você abandonou a gente. Não os meus pais necessariamente, mas eu vejo que muitos amigos olharam aquilo de uma forma como se eu tivesse abandonado. E, não sei, não entenderam muito bem também toda essa conversão. E é uma situação, assim, desesperadora, né? Porque você tá com a fé abalada, o seu núcleo de amizades começa a te ver diferente, né? Os seus pais começam a se sentir, né, traídos, entre aspas. E você ali naquele meio todo. Então, assim, com certeza, assim, eu vejo muitos relatos disso. O próprio Scott Hahn, né, pastor, ex-pastor presbiteriano, passou por isso também.
com aquele famoso livro Todos os Caminhos Levam a Roma. Você chegou a ler esse livro? Eu ainda não li, mas eu vi muitos vídeos dele falando sobre a Certo. história dele e sobre o livro, né? Esse livro é sensacional. Eu mesmo, que nunca fui protestante, li, eu Legal. fiquei, né, emocionado. Enfim, não, bacana. E como que tá hoje a sua relação com seus pais e os seus amigos anteriores? E de fato, eles nunca mais voltaram? Você fez novos amigos, né, que eu sei. Ah, sim, com certeza. Quando você entra na igreja... Bom, eu sou sanguínea com colérico, né? Então, Tá. em todo lugar que eu vou fazer amizade, não tem jeito. Então, mas... Eu acho que a relação, ela melhorou muito. Claro, no começo é mais difícil, porque você tá tentando explicar. E ainda mais quando se trata de um relacionamento com um católico, era aquilo, você se converteu por causa do Eric. Ah, Claro que é isso. Eu veria assim também. Uhum. Então, assim, eu entendo completamente essa visão. Ah, não, você tá namorando com um católico e você Maria se vai com as converteu, outras, né? Entendi. Só que não foi isso, né? É muito difícil você falar, não. Eu tava disposta a terminar com ele se eu soubesse que eu estava certa. E ele também tava disposto a terminar comigo se a gente não fosse pro mesmo caminho. Porque a gente sabe a importância do matrimônio e a gente sabe que não tem como você sustentar sobre duas bases diferentes. Não tem como. Sim. Então, assim, a gente já sabia, a gente tinha muito claro os nossos valores. Uhum. Então, esse tempo foi muito importante pra gente definir pra onde que a gente ia. E eu acho que foi muito mais... Eu comecei a estudar pra provar pra ele que ele estava errado. Percebi que eu estava. E aí, no começo, foi difícil com os meus pais de tentar explicar o porquê de sair da igreja. Então, de sair da minha igreja e ir pra católica. E eu fiquei um tempo ainda indo na católica e indo na minha igreja. Uhum. E aí, eu até fiquei assim, um dia... Pensei assim, eu já entendi que a igreja católica é a certa, mas será que tem alguma sem imagens? Vamos começar devagar, né? Será que tem alguma sem ou pintado? Não sei, não precisa ser de gesso. E tem, né? Se você pegar, por exemplo, as igrejas católicas orientais, né? A greco-melquita, etc. Você normalmente vai ver ali os ícones, né? Que são as Exato. pinturas, etc. Muito bonitas, inclusive. Exatamente. Bom, se eu soubesse disso antes, É. talvez eu não teria ido na católica latina, né? Uhum. É tudo, Mas- ó, só explicando pro pessoal que não sabe, a Igreja Católica, isso é um assunto complexo, né? A Igreja Católica, ela tem 24 igrejas particulares dentro de si, todas elas respondendo, em última análise, ao Papa de Roma, tá? Mas existem, portanto, essas 24 igrejas, são 24 tradições. A Igreja Católica Romana, que é a maior, tem 98% dos fiéis, que tem o rito romano, que é o que a gente vai aqui normalmente no Brasil, é a maior, mas não é a única. Essas outras 23 igrejas, com exceção da igreja maronita, que nunca se separou de Roma, em algum momento foram ortodoxas e voltaram à comunhão com Roma ao longo dos anos, ao longo dos concílios, concílio de Lyon, concílio de Florença e Ferrara, enfim. Então, existe também essa possibilidade para quem está no começo ali, enfim, e talvez gostaria de vir para a igreja católica começando sem tanto susto, mas eu acho que eu iria mais exato. perto de casa, Foi o que né? eu fiz. Eu acho que não fiquei muito, né? Qual que eu vou? Vai mais perto da sua casa, no final das contas, todos estão em comunhão com o Papa, tem todos a mesma Exato. doutrina, tá bom? É a mesma doutrina, os mesmos sacramentos. Exato. Não, e depois de entender mais sobre as imagens, eu acho que isso é muito legal no recém-convertido, né? Ele vai estudar até entender aquele ponto. Eu acho que isso foi muito bom, porque, voltando naquilo que você perguntou do relacionamento, né, com os meus pais. Pensava assim, bom, agora eu vou ter que mostrar pra eles que eu entendi mesmo e que faz sentido o porquê que eu me converti. Então, eu comecei a estudar muito sobre imagem, sobre idolatria, sobre iconografia, enfim. Comecei a estudar muito sobre isso pra mostrar pra eles também. Mas eu acho que todo recém-convertido, ele erra numa coisa que eu errei muito no começo. Você quer provar pros outros o porquê da sua conversão. Sendo que você só vai provar com a sua mudança de vida. Com a sua conversão. Não adianta você trazer todas as bases possíveis. Não adianta você trazer a patrística, você trazer o que me fez converter mesmo para a Igreja Católica racionalmente, né? Que quando eu estava estudando sobre a Igreja Católica, eu vi muitos vídeos do Lucas Lancaster. Sim, excelente. Ele é especialista professor. em história da Igreja. Não, fenomenal. E eu lembro dele mostrando as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Primeiro século. Santo Inácio de Antioquia. Onde estão os bispos da igreja, ali está a Santa Igreja Católica.
Só existe um altar, uma eucaristia, um cálice. Primeiro século, falando tudo que falam hoje na Igreja Católica. Aí você fala, meu, esse cara morreu por isso. E ele conheceu São João, São Pedro. Será que eles estão tão errados assim? Aí depois São Clemente, terceiro papa, né? Terceiro ou quarto papa, não lembro. Lino Cleto Clemente, né? Então, eu acho que é o quarto papa depois de... Então, Pedro. o quarto papa, o primeiro escrito da Igreja Católica não está na Bíblia. É uma carta de São Clemente. Aos Coríntios. Aos Coríntios. Aí você fala... E ele falando da Igreja Católica, da unidade da Igreja Católica. E Igreja Católica já surgiu esse termo no primeiro século, nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, né? Então, assim, eu comecei a entender racionalmente. E por que eu tava falando isso? Pra provar pros outros, né? Sim. Aí você quer mostrar pros outros. Só que a gente já tem todas as bases. Você pode provar com tudo. Só que quem converte é o Espírito Santo. Quem converte é o Espírito Santo. E nem todo mundo tá aberto Não. também. Né? Às vezes você fala um argumento sensacional, fala assim, ó, aqui eu Aqui não ganhei. tem jeito. E aí uma pessoa nem se mexe. Ah, Isso é muito interessante, né? Enfim, mas aí você estudou patrística, você, né, se aprofundou mais. Quais outros escritos, né? Isso é uma pergunta que eu ia deixar pro final, né? Mas quais outros escritos te ajudaram nessa conversão? Foi a da patrística, enfim, no geral, né? bom, eu acho que eu até fui buscar muito sobre a patrística. Eu peguei muito mais documentos que falavam sobre estudos da patrística, igual sobre o batismo. Tá. Se eu lisse a patrística mesmo, eu acho que eu não ia entender. Eu não tava nesse nível de compreensão, igual o Santo Tomás de Aquino. Eu comprei a Suma Teológica pro Eric. Eu não era nem convertida ainda. Eu falei, bom, eu vou comprar a patrística pra ele. Eu falei, nossa, não dá pra comprar agora, 5 mil reais. Aí eu falei, eu vou comprar um nível abaixo que já tá no mesmo nível ali. Eu falei, eu vou comprar a Suma Teológica. Aí, quando eu comecei a ler aquilo, eu falei, meu Deus, não dá pra entender nada do que ele tá falando. É incrível, é genial, porque vem do Espírito Santo, mas não entendo. Então, eu preferi não ir por ali. Tá. Eu fui muito mais buscando muito mais conteúdos na internet. Então, Padre Paulo Ricardo, os ensinamentos do Lucas Lancaster também, professor Felipe Aquino, até o Scott Hahn, a história dele, a conversão dele, a experiência mística dele sobre a missa, né? E sobre livros que eu fui lendo, eu acho que o principal para quem quer começar a estudar a fé católica é A Fé Explicada. Sensacional. Do Léo Trezzi, Sensacional. né? É assim, a Fé Explicada e o Catecismo. É muito simples. Porque tudo que você tiver de dúvida é só ir ali e você falar, tá, é isso. Entendi, é muito simples de aprender. Então, eu acho que nesse sentido seria isso. Entendi. Perfeito. E existe algum dogma, assim, que você, vamos dizer assim, teve muita dificuldade? Você falou da questão das imagens, né? Mas, por exemplo, a Mariologia. Né? Existem os 4 dogmas marianos, né? Como que você lidou com isso? Como que é a sua relação com Nossa Senhora hoje? Tá. Né? Você reza o terço, enfim, como que foi essa jornada, né? Bom, eu acho que para falar de Nossa Senhora também foi um caminho dela vir até mim, né? Antes de eu me converter, eu lembro que eu comecei já a receber alguns conteúdos católicos, né, no meu explorar. E a primeira parte de conexão que eu tive com Nossa Senhora foi pela modéstia. Então, um vídeo de uma freira falando, se Nossa Senhora batesse na sua porta hoje, toda molhada, você teria roupa para emprestar para ela? Aí eu olhei aquilo, aí eu pensei, não, eu já entendi que Maria, ela é mãe de Deus porque ela é mãe de Jesus, óbvio. Falta de interpretação só, né? Porque eu falava, Maria é mãe de Deus. Aí depois você pensa, bom, mas Jesus é Deus, então ela é mãe de Deus, certo. Né? Uma coisa leva a outra. Exato. Aí depois eu fui entendendo isso. Eu pensei, bom, se Maria é mãe de Deus e Jesus escolheu ela para trazer a salvação pro mundo, então alguma coisa eu tenho que aprender com ela. Alguma coisa, eu tenho que me parecer mais com ela. Então, eu acho que partiu muito daí. Eu ainda não entendia muito essa relação de veneração à Nossa Senhora. Eu acho que é Santo Agostinho que fala, não importa quanto você ame Nossa Senhora, você nunca amará mais ela do que Jesus amou. Perfeito. E eu acho que isso tirou um peso também, porque eu pensava, mas se eu amar Nossa Senhora, será que eu não tô idolatrando? Porque é muito estranho. E eu acho que a minha relação com Nossa Senhora foi principalmente pela modéstia. Então, de querer
me parecer mais com ela, e com isso eu fui tentando aprender mais sobre ela. Aí na catequese a gente teve também o estudo sobre os dogmas, né? Então ali eu comecei a entender mais, eu falei, tá, então esses dogmas são só verdades que sempre foram verdades e a igreja só afirmou. Entendi. Então eu comecei a ver que não eram coisas criadas por homens, mas sim que sempre existiram, que a igreja sempre criou, mas que eu só não sabia. Então eu acho que Nossa Senhora, a maior virtude dela é a humildade. E eu fui tentando aprender isso com ela para entender mais sobre a fé. E no meu caminho de conversão, aí falando um pouco mais da minha história de como Deus foi me tocando, né? Primeiro foram os embates com o Eric. Tá. Então, primeiro foi o atrito, o confronto. Depois foi, eu quero mostrar pra ele que ele tá errado. Aí eu fui começando a ver historicamente, racionalmente, que não fazia sentido as outras denominações ou a reforma, né? Que na verdade foi uma revolução. Mas que a Igreja Católica sempre foi a mesma. Ela é a mesma até hoje. Aí eu fui começando a entender isso. Aí eu comecei a ir na missa com o Eric. Então, às vezes eu ia na missa, eu não ia entendendo muito, mas depois eu fui entendendo. Por que as pessoas fazem assim na missa? Aí o Eric ia me ensinando. No começo, eu era muito afrontosa. Então, a gente ia na missa, na hora da consagração, todo mundo ajoelhava. Você ficava de pé? Não, eu ficava sentada. Tá. Em pé. Pedaço de pão. Estão adorando? Eu falava, não. Ficava sentada. Aí o Eric, tadinho, ele sofria por dentro, né? E ele não queria entrar em confronto comigo. E eu que falava, eu vou na missa com você hoje. Mas eu pensava, se eu for na missa com ele, talvez ele venha comigo, alguma coisa assim. E ali eu fui começando a entender. Agora, a minha conversão mesmo aconteceu em um cerco de Jericó. Super carismático, olha só. E olha como Deus atua, né? A primeira missa que eu fui na vida foi com o Padre Kennedy, que hoje é meu diretor espiritual. E ele fez, assim, tudo em latim. Falei, nossa, latim, né? Super... Porque ele é bem mais tradicional. Só que no cerco de Jericó, ele é super mais carismático. Aí eu falei, gente, então a Igreja Católica tem tudo isso? Eu fui entendendo mais. E aí eu falei, nossa, isso daqui é muito comum pra mim. Porque eles estão adorando a Deus. Aí eu comecei a perceber que nunca falavam sobre os santos. Assim, não que não falavam sobre os santos, mas nunca falavam de idolatrar os santos. Nunca falavam de Nossa Senhora como idolatrar Nossa Senhora. Eu comecei a entender indo na missa que, primeiro, não era tão diferente do que eu tinha de ideia de adorar a Deus, somente a Deus. Então, os católicos também faziam isso. E sobre Nossa Senhora, eu comecei a entender, Nossa Senhora, ela é como a lua. E Deus é o sol. Nossa Senhora não tem luz própria. A luz de Deus reflete em Nossa Senhora. E por isso que a gente vê ela, as virtudes dela. É igual a lua. A lua é linda. A gente só consegue ver a lua porque o sol tá iluminando ela. Aí eu comecei a pensar, bom, então talvez os santos e Nossa Senhora são caminhos que nos levam a Deus. Aí eu comecei a entender isso muito mais indo à missa. Eu não importava quantos vídeos eu assistisse. Não importava quantos livros eu lesse. Eu não entendia isso. Eu comecei a entender indo à missa e às vezes nem falava sobre eles diretamente. Só que eu pensava, as imagens. Às vezes o Padre Birajara falava, São Paulo da Cruz. Olha para São Paulo da Cruz. Ele tá apontando para a cruz. Ou seja, é uma imagem que te faz lembrar da crucifixão de Jesus, da paixão de Cristo. Aí eu comecei a entender, então faz sentido. Os santos são caminhos para Deus. E Nossa Senhora também. Aí quando eu me converti mesmo nesse cerco de Jericó, que foi por conta da Eucaristia. Então foi uma adoração eucarística que ali não foi racional. Foi irracional tudo o que aconteceu. Foi totalmente sobrenatural. De Deus colocar no meu coração, porque eu já tinha entendido antes, os milagres eucarísticos. É óbvio, todo mundo que tá se convertendo vai estudar os milagres eucarísticos e vai falar, meu Deus, o pão virou sangue. Aí você estuda, todos são iguais, o mesmo tipo de sangue. Não tem como você negar aqueles milagres, não tem como. É a ciência explicando a fé. É perfeito. Então, assim, eu já tinha entendido os milagres eucarísticos. Eu já tinha visto o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, que não tem como explicar. Aí você fala, meu Deus, se Deus mandou um manto desse, não é porque Deus é idólatra, né? Então, algum motivo tem. Então, eu ia estudando isso e eu falava, não tem como explicar isso. Isso é um milagre.
isso é Deus agindo. Mas ainda não tinha tocado no meu coração. E aí, por isso que eu acho que é tão importante falar daquilo, que às vezes a pessoa não só não tá aberta, mas às vezes a gente quer entender tanto a fé pelo racional que a gente não deixa espaço pra Deus tocar o nosso coração. Essa é uma tentação antiga. Demais. Você intelectualizar muito a fé e a parte Exato. prática. Nossa, isso é uma coisa que às vezes eu tenho que batalhar contra, né? A gente fica tanto ali, estudar patrística, estudar filosofia escolástica, estudar... né? E no final das contas, você tem que ter um momento no seu dia que você vai parar, só você e Deus, e vai fazer oração. Vai Acho que falar era- como um pequeno, né? Exatamente. São Francisco de Assis falava muito sobre isso. Santa Teresa d'Ávila falava, né? Que não confia em teólogos que não rezam. Exatamente. É. Exatamente. Isso é uma tentação, mas que a gente tem que batalhar contra. Não, e é muito a soberba, né? Ah, não, eu vou entender Deus. Uhum. Você nunca vai Nunca entender Deus, querido. Esquece. É igual Santo Agostinho também com a Trindade, né? Aham. Se você pegar um copinho e tentar encher um O buraco oceano, com o oceano, você nunca vai acabar, você nunca vai entender. É muito profundo. Aí, quando eu me converti naquele dia, foi assim, eu fui no Cerco de Jericó, e eu falei, bom, o Eric não pode me ver, né? O Eric tava servindo no altar. E aí eu comecei a chorar, e eu não conseguia parar de chorar. E foram 4 horas de Cerco de Jericó, e eu não conseguia parar de chorar. E ali eu falei, meu Deus, é Jesus aqui. E eu senti, assim, no meu coração fez sentido. Eu acho que Deus, em alguns momentos, ele infunde algumas inteligências na gente. Com certeza, né? com certeza. É aquele... Fez sentido, sabe? Eu já li, eu já entendi racionalmente, mas agora eu entendi na minha alma. E aquele foi um dia que fez sentido. Aí eu só ficava pensando, nossa, eu tenho que agradecer o Eric, eu tenho que agradecer o Eric. Não agradeci. No final eu falei, foi legal. Foi legal. Eu não queria dar o braço a torcer ainda. Aí, na semana daquilo, sem falar pra ele, eu me inscrevi na catequese. Olha só, aqui em Alphaville Aqui mesmo? em Alphaville. Ah. Aí eu comecei a fazer a catequese, aí ele, nossa, ele ficou muito feliz. Aí, no dia de Viva Cristo Rei, ele me deu presentes de conversão. E alguns desses presentes eram um livrinho do Centro Dom Bosco de como rezar o terço, né? O terço meditado, o rosário meditado, alguma coisa assim. E um terço. Aí a Bíblia da minha biblioteca católica, que é linda, enfim, ele arrasou ali nos presentes. Caprichou no presente, hein? Caprichou nos presentes. Mas ali eu falei, bom, eu vou começar a rezar o terço, eu vou tentar entender como que faz isso. E aí eu volto naquilo, da gente querer racionalizar demais a nossa fé. O católico de antigamente, ele não precisava ter a Bíblia para compreender a fé. A gente tem, inclusive, a Bíblia dos pobres, que são os vitrais das igrejas, né? Era conhecido assim. Porque as pessoas eram analfabetas, elas não liam. E, primeiro, era muito caro imprimir um livro. Então, elas tinham as imagens para lembrar elas daquelas histórias, de fazer elas entenderem. Isso quando já tinha impressora, né? Isso quando já tinha também. Já tinha a prensa de Gutenberg, mas antes disso, você precisava de um monge copista copiando à mão a Bíblia inteira. Imagina o custo para isso, né? Exatamente. E fora que, durante a missa, o próprio evangelho é lido, né? Então, um católico que frequente a missa todos os dias por 3 anos, lê quase, não é inteira, né? Mas lê quase a Bíblia inteira. Exato. Lê muito mais do que pessoas que falam que leem a Bíblia. Exatamente. Então, assim, o católico de antigamente, antes da internet, antes dessa disponibilidade de conteúdos, ele entendia que a fé, ela é simples para ser vivida. Vai à missa, se confessa frequentemente e reza o terço todos os dias. Não tem como você não compreender a fé desse jeito. E eu tive essa experiência também, porque eu sou aquela pessoa que tem que provar tudo pra realmente entender. É o Tomé da vida, né? Não, me mostra pra eu crer. E aí eu falei assim, não, eu vou começar a rezar o terço sem entender. Não tinha, não tinha amizade, assim, com Nossa Senhora ainda. Eu já tinha entendido que não era idolatria, mas o terço... Ave Maria, um monte de vezes. Aí eu comecei a ver com aquele rosário meditado, e cada Ave Maria era meditar sobre a vida de Cristo. Eu falei, eu nunca tinha meditado isso sobre a vida de Cristo. Então talvez eu estava errada mesmo. E eu lembro que rezando o terço, Deus ia me mudando. Então assim, Deus ia me dando conhecimento, Deus ia tocando meu coração. Eu lembro que eu chorava rezando o terço, porque eu falava, meu Deus... Eu nunca pensei isso. A paixão de Cristo. Eu nunca pensei que depois que eles colocaram o manto,
Ele ainda carregou a cruz até o Calvário com aquela madeira pesada e depois eles tiraram aquele manto e a pele dele já estava toda rasgada. Ou seja, abriu tudo de novo. Então, essas coisas, como que eu nunca pensei nisso? Então, como que eu realmente estava amando profundamente a Deus se eu nunca meditei sobre o sofrimento dele? Então, começou a mudar muito a minha noção do que era amar Jesus, pelas mãos de Maria. Uhum. Tá? Então, assim, Nossa Senhora, ela leva a gente até Jesus, porque ela trouxe ele pra gente, né? E aí foi ali que eu comecei a entender com o tempo, mas foi muito mais no básico, de rezar o terço. Às vezes eu tava escovando os dentes e vinha uma resposta teológica na minha cabeça. Eu falava, entendi, é isso. Eu não entendia isso antes, mas era com a vida de oração. E eu acho que isso tem se perdido muito, né? Porque a gente tem tanto acesso ao conteúdo e todo mundo tem opinião sobre tudo, que todo mundo quer saber mais sobre as coisas e acaba não aprofundando mesmo em nada. Na vida prática. Né? Exato. Exatamente. Exato. Muito interessante, Isa. E você tem hoje um apostolado online, né? Você fala bastante sobre modéstia, etc. E ultimamente tem tido algumas polêmicas sobre esse assunto. Então, enfim, aqui eu deixo espaço livre. Comenta um pouco sobre o que é verdadeiramente modéstia, né? Perfeito. O que significa isso, né? Se você quiser começar. Bom, Isso mesmo. eu acho que volta naquilo. Hoje todo mundo tem opinião sobre tudo, né? O que é muito bom da Igreja Católica? Eu não vou falar sobre modéstia para quem é protestante. Porque realmente, você pode ter a sua interpretação. E tá tudo certo. É a forma que você vê as coisas. Quando a gente fala de modéstia no meio católico, não deveria ter tanto embate, sendo que as coisas são tão claras. Então, primeiro, eu falei, né? Meu primeiro contato com Nossa Senhora foi através da modéstia. Primeiro nesse pensamento, tá? Se Nossa Senhora viesse aqui hoje, eu teria roupa para emprestar para ela? Então, faria sentido eu usar essa roupa se eu não emprestaria nem pra Mãe de Deus? Que honra ela tem que eu não queira pra minha vida também? Então, eu acho que de uma forma simples, o que é a modéstia? É você querer o bem para o próximo e querer o bem para si. É um amor tão grande para Deus, um amor tão grande a Deus em todas as coisas, que você entende que se você é morada do Espírito Santo e se você é filho de Deus, você tem uma dignidade. Todos nós temos. A partir do batismo, todos nós somos templos do Espírito Santo. Então, todos nós temos uma dignidade em nós que o mundo não pode tirar da gente. Se você tem essa dignidade, por que você vai se sujeitar a perder essa dignidade se objetificando pro olhar dos outros? É muito simples, assim, é uma reflexão que aí cada um pode fazer. Faz sentido você querer mostrar todo o seu corpo? E aí as mulheres, elas podem falar, não, eu visto esse vestido justíssimo com fenda gigante, com decotão. Não é para as pessoas olharem, não é para os outros pensarem que eu tô bonita, é para mim. E eu sou mulher, eu já vivi uma época que eu me vestia assim. Eu sei que não é pra gente. A gente sempre quer o olhar do outro. Então, quando a gente precisa tanto do olhar do outro, será que tá faltando alguma coisa na gente? Eu acho que na questão da modéstia, hoje, infelizmente, a gente foi pra dois extremos. Tem o extremo que você não pode nem usar uma blusinha sem manga, não pode usar calça, não pode não sei o quê. E tem o extremo que não, você pode usar tudo, porque, na verdade, Deus sabe a intenção do seu coração. Deus sabe a intenção do seu coração e provavelmente não é uma boa intenção. Provavelmente. Então, eu acho que quando a gente tem essa noção, primeiro, eu não quero só viver pelo que é ou não é pecado. Eu quero viver para agradar a Deus. Você vai escolher muito melhor as suas roupas, primeiramente. São Francisco de Sales falava que você se importar em como você se cuida e como você cuida das suas vestimentas não é vaidade. É um ato de serviço ao próximo. Então, vai ter gente que vai falar assim, não, mas eu nem passo maquiagem, eu nem arrumo meu cabelo. E eu era assim, tá? Eu era muito assim, eu detestava me arrumar, detestava. Não, eu tô com uma roupa aqui rasgada, mas porque eu não sou vaidosa, eu não me importo com isso. Tá, mas você tá mostrando pros outros que eles não são importantes o suficiente pra você se arrumar pra estar a serviço deles. A modéstia é você estar pronta pra servir. E é uma forma de apostolado, né? É uma forma de apostolado. Até a questão de
como você se veste... São Francisco de Sales, eu volto sempre nele, porque ele, sobre modéstia, é maravilhoso. Ele fala assim, eu queria que em uma reunião todas as mulheres católicas fossem as mais bem vestidas, as mais elegantes, e sempre se vestindo com modéstia. É só a gente pensar numa princesa, gente, a princesa Kate, ela nunca vai aparecer com shortinhos mostrando demais o corpo dela, com um decotão. Ela vai se vestir elegantemente, por quê? Nós somos seres intelectuais e racionais. A partir do momento que você usa uma roupa que mostra mais a sua carne do que o seu intelecto, então você é mais notado pela sua roupa do que por quem você é e pelo que você fala, então você já saiu da modéstia. E aí eu acho que de uma forma muito prática, pra gente sair dos extremos, tem um estudo também que fala das zonas honestas, semi-honestas e desonestas. E eu gosto muito de trazer isso para as minhas seguidoras, porque isso te dá um norte muito maior do que você deve ou não deve usar. Um critério, né? Um critério, porque senão fica na interpretação. Ah, não, mas eu acho que eu não tô chamando atenção. E às vezes é só sua soberba falando. Então, assim, é bom a gente ter parâmetros também. As zonas honestas são todas aquelas que a gente pode mostrar sem problema nenhum. Então, assim, sem afetar o outro em nenhuma circunstância. Então, você pode mostrar a qualquer momento, até na missa. Mãos, braços, rosto, pescoço, ali a sua panturrilha, a canela pros pés, né? Isso são zonas honestas, que não tem problema você mostrar. A gente tem as zonas semi-honestas, que são zonas que você tem que ter temperança para saber quando você pode usar. Então, por exemplo, os ombros. Aqui o colo do busto, enfim, o colo... São essas, eu acho. As zonas semi-honestas. Que você pode usar, por exemplo, na missa, você não vai usar uma roupa que mostre essas peças, porque você vai ter o máximo de zelo na missa. Então, você vai mostrar somente as zonas honestas. As semi-honestas, se você tá na sua casa, se você tá num podcast, se você tá no seu trabalho, não tem problema você usar. E aí tem as zonas desonestas, que são as zonas íntimas, né? Então, os bustos, as partes inferiores, enfim, a barriga. Então, essas são zonas que você jamais deveria mostrar, somente pro seu cônjuge. Então, aí a gente vem naqueles embates. Ah, biquíni, pode ou não pode? Aí tem gente que fala, ai, mas se eu usar uma burca na praia, eu vou chamar mais atenção. Mas ninguém falou que você tem que usar burca. Tipo, ninguém tá pedindo isso. Acho que esse é o grande tema, né? Como que a gente se veste quando a gente tá... Tudo bem que existe uma diferença entre homens e mulheres aqui, né? Mas como que uma mulher deveria, na sua opinião... Ou fala de você mesmo, como que você se vestiria na praia? Eu acho que é muito simples e muitas pessoas já fazem isso. Até os ateus fazem, até os pagãos fazem e a gente não faz, entendeu? Um maiô e uns shortinhos. Um maiô e uma saída de banho. Acabou. É muito simples. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que é muito complexo. Mas é só voltar naquilo. São zonas que você... É melhor que você tampe, porque imagina você falando. Eu sempre penso assim, será que eu me vestiria assim na frente de um padre? Eu penso isso porque me ajuda a pensar. Será que eu me vestiria assim na frente de um padre e eu falaria sobre teologia com eles nessa vestimenta? E quando eu tô minimamente vestida, então um maiô e uma saída de banho, primeiro que é extremamente elegante. Não é disfuncional. Então, assim, você consegue curtir a praia igualmente, igual todo mundo. E muitas pessoas se vestem assim já. E você fica muito confortável, porque as pessoas não estão te olhando pelo seu corpo. Porque você não consegue controlar o olhar do outro. E a modéstia é muito cuidado com o outro também. Então pensa, se eu estou cuidando do meu corpo, porque eu tenho controle sobre ele, eu também estou tendo amor com o meu próximo, porque as mulheres também não entendem que homens e mulheres pensam diferente. A mulher provavelmente vai olhar um cara na praia e nem vai sentir atração, não vai pensar em nada. Agora o homem, ele pode não sentir ali, mas vai virar tentação pra ele depois. Então, assim, não tem esse puritanismo de pensar que o homem não vai pensar. É claro que ele vai pensar. Ele é construído assim, porque a mulher é muito mais imaginativa, o homem é muito mais visual. Se a gente entende isso, é um amor com o próximo, da mesma forma que o homem não deveria ficar fazendo a mulher pensar em coisas que ela não deveria pensar. Seria impróprio. Da mesma forma, a vestimenta para a mulher em cuidado com os homens. Então, às vezes, você vai tirar uma pessoa da fila de comunhão porque você se importou tanto mais com as suas vontades
do que com amor próprio. Ah, não, eu vou usar biquíni mesmo porque tanto faz, os outros que se controlem. E às vezes você foi causa de tropeço para os outros. E São Paulo fala, né, na Bíblia, nunca seja causa de tropeço nem aos gentios, nem aos judeus. Então, em tudo que você fizer, faça tudo para a maior glória de Deus, para a maior honra de Deus. Então, se a gente está buscando a santidade, não é só a nossa, é dos outros também. Então, a gente não pode falar que a gente vive só pra gente. A gente vive para os outros também. E isso é uma forma de apostolado. Então, eu acredito que seja isso. Eu acho que é muito menos complexo do que as pessoas pensam. E eu acho que se a gente tem as zonas honestas, semi-honestas e desonestas, ajuda muito a gente a saber que tipo de roupa eu posso usar em cada ambiente. Certo. Amém. E você tem hoje, pelo menos você tinha um tempo atrás, uma marca que patrocinava justamente essa visão de mundo. Você ainda continua com esse projeto? Tá, inclusive esse body é da minha marca. Pensei, eu vou falar sobre isso. A marca, ela veio muito dessa visão de trazer de volta a modéstia pro mundo. Qual que é o nome? Elegantia Celestis. Significa elegância celestial em latim. Olha só. E foi uma marca que foi, assim, eu acho que é muito Deus trabalhando em tudo, né? Antes de eu me converter muito, eu já comecei a viver a modéstia, né? E eu lembro que, quando chegou o ano novo, eu falei pro Eric, amor, vamos no shopping comigo? Eu queria comprar uma roupa mais fechada. Eu não tinha nenhum vestido mais fechadinho, assim. E quando eu falo mais fechadinho, é um vestido que não tem um decotão e uma fenda. Porque já é muito difícil de achar. Esse é o problema. Então eu falei, vamos no shopping, eu queria comprar alguma coisa pra usar no ano novo. E eu tava disposta até a pagar mais num vestido, porque eu não, assim, eu tinha muito problema de gastar com roupa, porque eu achava que era vaidade, eu achava que era desnecessário. Eu cresci com 3 irmãos meninos, então eu não tinha muito essa vontade de, eu vou me arrumar. Só que eu entendi que a modéstia faz com que isso seja importante, de você estar elegante, pra você mostrar, eu me importo com quem eu vou estar recebendo, ou com os amigos que vão estar comigo. Eu vou me arrumar por eles, pra estar bonita para eles. Não no sentido de chamar atenção, mas no sentido de ser útil, né? E aí eu falei, bom, eu tô disposta até a pagar um pouco mais numa loja que eu nunca comprei, enfim, se tiver um vestido mais fechado. A gente foi em todas as lojas. E eu detesto fazer compra, assim. Eu sou uma mulher que detesta fazer compras no shopping. E aí Nunca ouvi falar disso, Não, eu detesto. Eu falei pro Eric, amor, eu acho que eu vou odiar mais do que você, mas vamos. E ele foi comigo. Aí eu falava, e eu gosto muito de perguntar isso. Isso é muito bom também. Perguntar pra um homem se aquela roupa tá boa. Eu acho que isso é um bom parâmetro também. Porque às vezes pra mulher vai tá tudo bem. Porque a gente não tem mesmo esse olhar. Agora o homem, ele vai ter algum olhar diferente. E aí eu fui lá... Fui em todas as lojas e não tinha opções modestas. Aí eu falei, meu Deus, ou eu compro uma roupa que não é modesta, ou eu vou ficar feia, porque esse é o problema de quem começa a viver a modéstia também. Você começa a ficar uma senhora. Essa é uma dificuldade. É uma dificuldade, gente. Ser modesta também não é ser uma senhora feia. Não é isso. Então, assim, claro que tem um estilo de cada um. Mas não era o meu estilo. Eu falava, meu Deus, até tem uma opção modesta, mas eu vou ficar horrível. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar, meu Deus, será que tem um mercado pra isso? Porque hoje já tem várias lojas que são modestas, só que também não era muito meu estilo. Porque as meninas vão muito mais pra esse lado da feminilidade, que vai um vestido mais fofinho, mais camponesa, mais anos 50... Que não tem problema nenhum. Eu acho muito bonito, só que não é o meu estilo. É o estilo de muitas meninas, só que o meu não é. Então eu ficava assim, bom, já tem lojas modestas, tem opções. Ou tem lojas que são extremamente caras, igual uma Ralph Lauren. Tem roupas muito lindas lá que são modestas também, mas não tem como eu comprar. Eu pensei, será que tem alguma loja que seja elegante, mais acessível e modesta? Porque elegante e modesto é a mesma coisa na minha cabeça. Elegante é você mostrar aquilo que precisa para que você esteja realmente funcional para os outros. E a gente não achou. Aí, depois de uma semana, assim, o Eric veio falar comigo e eu já tava pensando, nossa, as pessoas estão buscando a modéstia, estão buscando a elegância.
E não tem lojas que sirvam esse público, mas que quer uma elegância, quer estar pronto também para trabalhar num ambiente de networking, de empreendedorismo. Aí o Eric falou, nossa, e se a gente construísse uma marca que fosse modesta e elegante, no estilo old money que a gente gosta, né? Aí falei, eu tava pensando nisso a semana inteira. E eu acho que foi muito de conectar. Aí a gente começou a estudar a possibilidade. A gente só não sabia que era muito difícil abrir uma marca. Então, a gente fez um lançamento. A gente fez um lançamento em menos de 6 meses. Uhum. E a gente nunca trabalhou nesse setor. A gente começou a buscar tecido. A confecção é própria, eu que desenhei as peças. Aí, a gente achou estilista pra fazer acontecer. Mas, enfim, a gente não tinha noção da complexidade de achar pessoas boas no mercado. Esse é um problema. Hoje, as pessoas, elas querem emprego, mas não querem trabalhar. Uhum. É muito difícil. E a gente fez um primeiro lançamento que foi muito bom. As pessoas, elas amaram, inclusive, a proposta, né? De estar modesta, uma roupa que você pode ir pra missa e sair da missa e trabalhar. Você pode usar num ambiente de trabalho, pra sair com as suas amigas, e você tá elegante. E é algo mais, assim, voltado pro old money. E tem bastante demanda para esse tipo de produto hoje em dia, né? Tem muita demanda. Até hoje, assim... todos os dias chegam seguidores novos na marca e ela tá parada, né, no Instagram. E chega gente no direct falando, tem pra comprar? Porque a gente tirou o link, né? A gente fez um lançamento, mas a gente não conseguiu ainda voltar com as próximas coleções, né? E é algo que a gente tem no nosso coração, mas a gente tem muito essa responsabilidade também de trazer algo de alta qualidade, algo que realmente seja bom para o nosso público também. Então, é algo que a gente sabe que vai demorar um pouco mais de tempo, até porque a gente está casando agora. São muitas coisas para organizar. Mas, em breve, é algo que a gente quer voltar, sim, porque a gente sabe que existe uma demanda muito reprimida, que precisa disso. E também pelo propósito que a marca tem, de trazer a modéstia de volta para o mundo de uma forma muito elegante. Até o meu diretor espiritual que falou isso para mim, ele falou, Isabela, por que você não fala mais da elegância do que modéstia? Porque às vezes a modéstia já ficou tão queimada. Estigmatizado, né? Porque as pessoas pensam, modéstia vai ser um negócio que eu não gosto. Uhum. E não, é assim, como que você pode estar elegante mesmo e funcional para diversos momentos do seu dia a dia. Então, é algo que a gente vai voltar. E eu tenho certeza que foi muito bom para as pessoas que conseguiram adquirir peças nesse primeiro lançamento. Então... você que é investidor católico, quer patrocinar um negócio, né? Tá aí uma boa iniciativa, viu? Exatamente. Perfeito, Isabela. Bom, vamos falar hoje agora do nosso segundo grande tema, que é o renascimento católico no Brasil. Né? Muito tem se dito acerca desse tema. Mas, por outro lado... Segundo a divulgação do último censo do IBGE, que eu acho que é de 2022, se eu não me engano, a gente ainda percebe pelo gráfico que o número de católicos nominais, e aí né, o católico nominal normalmente pode não ser o praticante, né, mas o número de católicos nominais tem caído apesar de ter acontecido uma leve desaceleração nessa queda. Tá. Né? Por outro lado, a gente que frequenta as igrejas, né, a gente que vai nas missas, a gente está vendo que está abarrotado. Não tem uma igreja que eu vou que não esteja abarrotado no final de semana. Todos os horários, todos. Todos os horários. Isso é impressionante. Durante a semana, uma ou outra ainda, não tem, assim, não tá abarrotado, mas tem gente. Mas tem, né? Tem uma quantidade expressiva de pessoas. Então, assim, é esquisito, né? Porque a gente tá vendo uma coisa na prática, mas os números ainda não estão mostrando. Essa conversão, Isabela, na sua perspectiva, é uma reconversão de católicos a esse catolicismo prático, deixando de ser nominal, né? Ou é alguma outra coisa? O que você tem visto desse fenômeno, né? Tá, eu acho que tem 2 pontos aí. Primeiro, eu vejo que... o Padre Paulo Ricardo falou uma frase que eu acho muito boa, que é assim, a gente não precisa de mais conversões, a gente precisa de mais excomunhões. Primeiro ponto, porque o que acontece? Eu nunca vi alguém falando, eu sou muçulmano não praticante. Eu sou protestante não praticante. Mas a gente vê católico que não é praticante, ou seja, você não é católico. Eu sou vegetariano não praticante. Exato, eu sou vegetariana não praticante. Então, assim, o Brasil, ele era culturalmente católico, né? Hoje já não vejo que seja mais, né? E eu acho que as pessoas, elas tinham muito... Eu acho que esse número mostra muito isso, né? Muitas pessoas que
eram católicas, agora estão vendo que, não dá pra eu falar que eu sou católico e não ir na missa, então eu vou falar que eu não sou mais. Então eu acho que esse declínio tem muito a ver com isso também, de pessoas que nunca foram católicas e só estão falando que não são mesmo. Então eu não acho que sejam pessoas que são católicas se afastando da fé. Isso não existe. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Agora, a gente tá tendo um movimento muito forte, não só no Brasil, mas no mundo, né? Na França, a gente teve um pico de batismos esse ano ou no ano passado, que superou todos os outros, assim, foi o maior da história, alguma coisa assim. Então, ao mesmo tempo que a gente só vê notícia ruim, degradação, pessoas, assim, sendo satanistas abertamente, a gente tá vendo um renascimento da Igreja Católica. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu acho que isso se dá, primeiro porque a gente tem muitos padres usando os meios de comunicação. Então, a gente vê Padre Paulo Ricardo de uma forma mais racional, trazendo a fé, explicando a fé. E quantas pessoas estão se convertendo por causa disso? Frei Gilson. Impressionante, É impressionante. 4 horas da manhã, 2 milhões de pessoas numa live rezando o terço. É muito mais de 2 milhões, né? Porque é só o celular. Tem famílias, às vezes, que estão compartilhando. Famílias juntas, inteiras. Então, assim, eu acho que a gente tá tendo a igreja usando muitos meios de comunicação pra mostrar o que verdadeiramente é a igreja. Isso é lindo. Não só os padres, mas o que você tá fazendo aqui. Então, assim, quantas pessoas que se converteram verdadeiramente estão falando assim, isso não pode parar em mim. Mais pessoas têm que saber sobre isso. E estão usando realmente a internet de uma forma muito, muito boa, né? Então, eu acho que a gente tá tendo um monte de pessoas que estão entendendo mais sobre a fé e estão se convertendo por conta disso, desses movimentos. Mas também, eu também acho que seja da parte... A gente estava até comentando antes, você tinha comentado, será que é muito pela parte estética da igreja? Pois é. Então, eu acho que... Não só acho, eu já vi alguns testemunhos de pessoas que estavam muito afastadas de qualquer parte de igreja, assim. Eram, não sei, maçons, eram de outras religiões, eram de lado de ocultismo. Só que eles sabem que o mal existe. Eles sabem. Eles sabem da dualidade. Eles sabem que o mal existe. Se o mal existe, portanto, o bem também existe. Sempre existe uma dualidade. O mal é a ausência do bem. Então, se o mal existe, então é porque tá faltando bem aqui. Então, o bem existe. Qual que é esse bem? E muitas pessoas estão buscando esse oposto. Da mesma forma que o ocultismo, ele mudou tudo do catolicismo, né? Não é converteu, inversão, né? É inversão. Inverteu tudo do catolicismo. Então, se esse é o inverso, o que o catolicismo tem para me oferecer? Então, eu acho que tem muitas pessoas que estão vindo assim... o mundo tá horrível. O mundo tá perverso. O mundo tá, assim, sem valores. Tá terrível. Deu errado, tá? A degradação do ser humano. Tem até um ateu, não sei o nome dele, eu vi recentemente uma frase dele. Ele falou assim, eu prefiro uma sociedade católica. Eu prefiro uma cultura católica. Porque se a gente vê na Idade Média, que foi a Idade das Trevas, né? Que foi um período curioso, né? São 1000 anos. Então, exatamente. Esquisito 1000 anos de trevas, né? De trevas, com grandes construções de escolas, faculdades. Foi onde surgiram as faculdades, né? Mas é a Idade das Trevas. Ninguém falava de ensino. E a gente vê que na Idade das Trevas, todas essas construções lindas foram feitas. As pessoas eram muito católicas, né? Na sua totalidade, elas eram católicas. E a sociedade, ela crescia, ela prosperava. Era lindo. Agora a gente vê hoje, na época que o ser humano é mais livre. Você pode fazer tudo o que você quiser. Pode beber à vontade, pode usar droga, pode fazer a libertinagem. Hoje as mulheres, elas alcançaram um espaço lindo, né? Na sociedade. Elas são tão iguais aos homens que elas pegaram tudo de ruim que os homens faziam também. Né? Então, assim, trabalhar, a mulher sempre trabalhou. Eu nunca vi minha avó falando que não trabalhou na vida dela, ou que a bisavó dela... Todas trabalhavam. Só que hoje elas também têm a libertinagem igual os homens. Olha que grande conquista isso. Então, a gente vê que o mundo não deu certo. Porque se afastou do principal. Deus. Tirou o catolicismo do centro da sociedade, a gente tem uma degradação. Não tem como falar que existe um sem o outro.
Então eu acho que a sociedade tá tão ruim, tá tão perversa, tá tão sem valores, que as pessoas, elas estão falando assim, meu, eu não quero viver assim. Eu quero viver igual antes. Como que eu vivo igual antes? Aí, é só a Igreja Católica que mantém os mesmos valores desde sempre. A fundadora da civilização ocidental. Né? Exatamente. Não tem como você querer uma sociedade como antes, uma sociedade de valores, sem a Igreja Católica no centro. Então eu acho que muitas pessoas, não só pelo lado estético, têm buscado a fé, não só por esse movimento todo, porque também tem muitos jovens que pensam, eu vou ir na igreja porque na igreja tem muita gente legal, ou eu gosto desse influenciador, então eu vou ser católico igual esse influenciador. E eu não vejo isso como algo ruim, porque eu acho que esse pode ser só o início, a sementinha para converter uma pessoa realmente. Então eu acho que muitas pessoas, elas têm vindo por esse desespero do ruim e buscando o bom. Então eu vejo que não é só uma busca pela Igreja Católica, mas você vê que a maior parte dos convertidos hoje, eles estão estudando filosofia. Isso é impressionante. Então assim, como eu vejo o pessoal que tem estudos de filosofia hoje, né, cursos de filosofia, assim, é cheio. Não, eu quero entender a profundidade do ser humano. Eu quero entender a fé por Santo Tomás de Aquino, sabe? É um nível de aprofundamento que a pessoa quer que é muito superior a antigamente. Eu acho que é muito por eu acho que são diversos fatores. Eu acho que muitos ainda não se converteram 100%, mas eles querem encontrar respostas. Eu acho que hoje o nosso mundo, ele tá sedento por respostas. E você percebe que é um movimento jovem ou tem de tudo? Eu acho, na minha opinião, eu nunca vi tanto jovem na igreja. Eu também não. É É impressionante. E eu sou coordenadora do grupo de jovens. Vocês forem ali na Santa Generosa... Não, é impressionante. O negócio é inacreditável, assim, é coisa de 700 confissões por final de semana. Eu nunca vi isso na minha vida. Não, e não são jovens. Uma coisa que é muito interessante. A gente tem um grupo de jovens aqui em Alphaville. E muito da minha conversão se dá por esse grupo também, porque foi esse grupo que me fez entender cada vez mais a fé também, na vivência prática, né, com esses jovens. E assim, a maior parte do grupo, os jovens são católicos e os pais não são. Que coisa, hein? Eles vão sozinhos na missa. Os pais ou são ateus, ou são católicos de BGE, ou são de outras religiões. E são jovens que estão sedentos por saber sobre a fé. O novo rebelde hoje é aquele que voltou pra igreja, né? É o que tá casando com 20 anos, tendo 10 filhos. Exato, é o novo rebelde. Exatamente. Quem diria que o mundo estaria voltando para essa direção? A gente, de novo, não sabe se é um fenômeno cíclico, massivo, talvez, né? Também, ou cíclico, talvez. Tomara que não seja, tomara que seja algo que veio para ficar. Mas, perfeito. E você, quais são os pontos, vamos dizer assim, que te preocupam nesse dito renascimento? Você acha que isso é acompanhado de aprofundamento na fé, necessariamente? Ou seja, o cara converteu agora e ele de fato vai engrenar ali no estudo da filosofia, do catecismo prático, ele vai realmente ter uma vida de oração? Ou virou a nova moda? Porque esse é o problema, né? Quando a gente tem um fenômeno, vamos dizer assim, muito rápido, uma das preocupações é que se isso vai passar ou não, né? A tua impressão no momento é qual? Eu acho que tem muito dessa questão de, a princípio, não ser algo tão profundo da conversão das pessoas e ser muito mais pelo lado intelectual, racional da fé e não tanto espiritual, mas eu acho que essa é a semente que está sendo plantada. Eu acho que dificilmente os jovens que estão buscando pela fé a igreja, por mais que não tenha tido aquele toque espiritual ainda de não, eu quero realmente viver a santidade, já entendeu racionalmente, tá estudando filosofia, tá estudando a fé assim, de forma aprofundada, mas às vezes ainda não teve aquele toque de não, vou mudar toda a minha vida, vou buscar realmente rezar mais o terço, ir na missa, mudar a minha vida, não só saber, sabe? Não sei se eu consegui explicar bem. Sim, não só entender a fé, mas entender na alma, né? Eu acho que não tem como esses jovens, por mais que eles estejam indo para esse caminho mais racional e intelectual, saírem da fé depois. Acho que é muito mais difícil. Entendi. Mas vamos pensar o seguinte, né? Imagina que você ainda é protestante, e aí chega agora a Isa católica e fala assim, olha, Isa, segue esse passo, esse passo, esse passo, esse passo. Qual que seria, vamos dizer assim, esse trajeto
Para alguém que tá no protestantismo ou tá em qualquer outra religião, em qualquer outro cenário não católico, qual que seria o trajeto, né, para essa pessoa de fato vir para a comunhão católica e ter uma vida sacramental, e ter uma vida prática, né? Como que ela começa? Ela começa se aproximando de um grupo de jovens, ela vai direto na catequese, né? Ela começa a seguir o professor Lucas Lancaster, que faça isso, né? O professor Guilherme Freire. Começar a seguir o podcast. Ricardo, siga o podcast, né? Siga a Isabela. Enfim, qual que é esse trajeto para essa pessoa? O que eu acho que é muito importante? Não dependa de outras pessoas. Isso é muito importante. Porque as pessoas, às vezes, elas vão se converter e elas vão pensar, se eu tiver amigos, então eu vou ficar na fé. Eu preciso de um grupo de jovens para me manter na fé. Eu super recomendo jovens entrarem no grupo de jovens, mas não dependa disso. O que eu acho que é muito importante para uma boa conversão? Você não vai entender tudo. Entenda isso. Seja humilde para saber que você não sabe tudo. Primeiro passo. Vá à missa. O máximo que você puder. Máximo. Não importa quantos livros você leia, não importa quantos filmes e vídeos você assista. Nada vai ser tão efetivo quanto a Santa Missa. Não existe. Então, em ordem de prioridade, missa, por mais que você não goste de ir. Assim, é um desafio. Sabe quando você não gosta de ir na academia, mas você tem que ir? Porque assim, você quer entender mais sobre a fé, mas você quer só escutar de pessoas que viveram? Por que você não vai lá e vive? E eu acho que isso é a maior transformação, né? De você viver uma vida simples na fé. Vá à missa, reza o terço. Por mais que você não entenda. É assim. Normalmente é assim que você vai compreender a fé. Haja como se tivesse fé e a fé lhe será dada. É isso. Então, assim, vá mesmo que você não entenda. Porque se você for pelos grandes escritos a princípio, porque eu sei que você tem uma grande formação filosófica também, você estuda grande eu não isso. sei, né? Eu tô tá estudando, né? Todos nós estamos, né? Mas tem muitas pessoas que às vezes elas vão começar na fé católica, nunca foi numa missa, nunca rezou um terço e vão começar por Confissões de Santo Agostinho. Você não vai entender nada. Não vai entender. Igual o Guilherme Freire, eu sei que ele se converteu intelectualmente, né? lendo Santo Tomás de Aquino, mas ele já estudava filosofia há quantos anos? Exato. Então, assim, eu acho que esse é um caminho mais difícil. Por mais que seja mais intelectual, a fé não é intelectual. Ela tem a razão. Tanto que a ciência explica a fé. Todos os estudos explicam a fé. A Igreja Católica é a igreja mais racional que existe. A mais racional. É a fé mais racional que existe. Porque você vai ver pela história, você vai ver tudo que comprova que ela é a igreja correta, é a igreja de Cristo. Só que isso todo mundo tem acesso. E por que não é todo mundo que se converte? Porque são poucos que começam a ter uma humildade de entender. Eu não sei tudo. Eu não entendo o que é a missa. Mas eu vou mesmo assim. Eu vou porque não é o que eu faço, mas o que Deus faz em mim. Então, eu acho que é isso que falta muito hoje nas pessoas. Então, se eu puder dar uma recomendação. Vá à missa, no mínimo, todo domingo. Mesmo que você ainda vá na sua religião. Vai na sua religião e vai na missa também. Eu fiz muito isso. No meu processo de conversão, eu ia na minha igreja e ia, às vezes, na missa para entender. E reza o terço. E assim, Deus vai te dar o direcionamento que você precisa. Eu acho que esse é o pilar principal. O terço é realmente impressionante, né? Eu tenho vários amigos onde o cara chega pra conversar comigo e fala assim, cara, tá tudo ruim, tá tudo indo mal, o cara meio na depressão, assim. Eu falo assim, cara, você é de que religião? Cara, não tenho religião. Aí eu faço aquele merchan, eu falo o seguinte, né? Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso aqui, vai tudo melhorar. Você tem que confiar em mim. Você confia em mim? Cara, eu confio. O que é? Eu falei assim, você vai rezar o terço. O cara, o quê? Não, você vai rezar o terço todo dia, 15 minutinhos. E aí o cara começa. E aí teve esse amigo meu, né? Inclusive eu sou padrinho de crisma dele de hoje, casou na igreja depois, etc. Tá estudando agora com o Guilherme Freire, tá lendo ali história da igreja, tá lendo ali. Não tem como não querer se aprofundar, não tem como. O cara tá assim, me passou, eu acho, né? E aí ele começou rezando o terço. E passou, sei lá, 1, 2 semanas. E você vê que o brilho voltou pro olhar do cara, sabe? Olha que demais. Ele tava com um monte de problema na vida dele, começou a rezar o terço. E as coisas despontaram, né? Nossa Senhora, ela é implacável. Ela não perde, não. Não perde, não. E uma coisa que eu ia falar também, aí é um próximo passo, né? Eu me consagrei a Nossa Senhora.
Pelo método de São Luís, né? Pelo método de São Luís. Então, assim, se eu puder indicar uma coisa para um católico fazer, é leia o tratado. Da verdadeira devoção. Não tem outro livro, assim. E gente, eu sou ex-protestante. Eu chorava lendo o tratado. Eu no trem, assim, eu lia. Eu chorava de soluçar da profundidade que Nossa Senhora tem nas nossas vidas. Você entende todo o caminho de salvação, você entende o por trás da salvação que Cristo fez, o plano de salvação, né? O plano de redenção de Cristo, através desse tratado. E não tem outra forma de você se aproximar de Jesus, assim, de uma forma mais perfeita do que por Nossa Senhora. E São Luís fala muito, né? Você quer se aproximar mais de Cristo? Você quer se moldar aos moldes de Cristo? Você quer ser como Ele? É simples. Entre no ventre de Nossa Senhora. Ali está o molde de Jesus. Jesus foi literalmente moldado no ventre de Nossa Senhora. Carne da minha carne, sangue do meu sangue. Exatamente. Então, isso é uma reflexão que eu vi alguém algum tempo atrás falando, né? Porque Jesus Cristo, né, foi concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Mas, segundo esse filósofo, né, o Espírito Santo, por ser espírito, ele não tem corpo. Exatamente. Né? Ele não tem sangue. Não tem Ou cromossomos. seja, 100%... Exato, esse é do cromossomo. Não. Mas 100% do sangue de Cristo e 100% né, da carne de Cristo vem de Nossa Senhora. 100%. Isso, assim, tem implicações teológicas, assim, muito bonitas, né? Ou seja, não tem como você falar que foi uma mulher qualquer. Não tem. Não. Pensa que o sangue que foi derramado por nós na cruz, ele veio 100% de Nossa Senhora. Isso é impressionante. É impressionante. Então, assim, não tem como falar que foi qualquer coisa. E não é nem uma opinião teológica, ou seja, o Espírito Santo tem matéria, ele tem corpo, ele tem sangue? Não tem. Jesus Cristo tem corpo, tem sangue? Tem. Bom, esse corpo, esse sangue veio de alguém, certo? Da mãe dele. Então, é só um raciocínio, né? Um raciocínio. Então, você falar que é uma mulher qualquer, né? Enfim, etc. Isso aí Desculpa, mas não tem nenhuma base. Não tem. Não, e é muito interessante uma frase que eu acho muito maravilhosa. Maria, ela tem a Trindade perfeitamente nela. Perfeitamente. Como nenhum outro ser humano tem. Não tem outro que tenha o que ela tem. Ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Aí você fala que é uma mulher qualquer, vai você ter a Trindade em você, assim, tão perfeitamente. Pior, cresça sabendo, né, que o seu filho vai ser morto, né, assassinado, como diz lá na apresentação do templo, né, e Simeão vai passar uma espada no seu E aí veja ele sendo, né, brutalmente, né, açoitado e morto numa cruz. Exato. E fala assim, não, eu faria isso com meu filho. Eu não faria isso, mas eu veria e não teria problema. Difícil, né? Não, e saber que as pessoas ainda não se converteriam. Mesmo com esse amor tão grande. Exatamente. Essa é a pior parte, né? Não, a pior parte. Fico pensando como Nossa Senhora deve ter sofrido de ver as pessoas, primeiro matando o filho dela, e não se convertendo depois, pensando, meu Deus. Com certeza ela não deve ter pensado, foi em vão, porque Nossa Senhora, ela tinha uma intimidade com Deus absurda. Mas nós, humanos, eu acho que a gente pensaria, meu Deus, será que foi em vão? Porque olha isso, as pessoas não estão se convertendo. A olhos humanos, né, a tentação é o ser humano olhar como se a cruz fosse uma derrota. Na verdade, foi a verdadeira vitória, né? Ele triunfa, ele ressuscita, ele triunfa sobre a morte. Exatamente. É muito interessante, Isabela. Muito interessante esse papo que a gente está tendo aqui. E assim, perfeito, né? Agora a gente falou, você é um ex-protestante para caminhar na Igreja Católica, ele pode seguir esse trajeto. Mas e o chamado plano de vida, né? Você já chegou a fazer para quem não sabe, plano de vida é basicamente assim, um espelho do seu dia a dia, né? Coisas que você pode fazer no seu dia a dia para te aproximar de Deus. Então, por exemplo, o meu plano de vida eu acordo, né? Faço uma oração pela manhã lá, não sei se você já viu a oração do Servian, etc. Depois rezo o terço no carro, faço oração, vou na missa, leio a Bíblia ali 5, 10 minutos, depois eventualmente leio um livro espiritual, né? Enfim, e busco fazer então isso constantemente e acho que a disciplina acaba nos ajudando, né? Justamente para que a gente cresça na fé prática, porque a fé tem essa dimensão, a racional, da luz natural da razão, mas uma dimensão sacramental, uma dimensão prática. Qual que hoje é o seu plano de vida, assim? O que você faz? Como que é a sua rotina? Tá, perfeito. E até uma coisa, antes de eu falar do plano de vida, essa questão de manter uma disciplina na vida prática, que foi o que você falou,
Eu acredito que a gente erra muito nisso muitas vezes. Eu tava orando hoje, fazendo minha oração mental no carro, vindo pra cá. E aí pensei assim, como é fácil pra gente fazer os grandes feitos. É muito fácil pra gente falar assim, nossa, eu vi uma aula de filosofia, eu tô fazendo filosofia tomista. É muito fácil. Onde que você faz isso? É no Instituto Verbo Encarnado, é o Centro Tomista, é digital. Olha só. É maravilhoso. Então assim, eu faço aula de filosofia tomista. Perfeito, nossa, que legal, né? Como eu estou ficando intelectual. Uhum. Eu posso ir à missa, não é mais do que minha obrigação, né? Mas, nossa, estou indo na missa, como eu sou uma pessoa boa. Às vezes, nisso, a gente cresce em soberba e a gente nem percebe. Porque é muito fácil a gente fazer os grandes feitos que todo mundo pode ver. Que a gente pode se vangloriar. E isso eu tava falando até na meditação hoje, eu já vou falar do plano de vida, eu vou explicar. Tava fazendo a meditação na imitação de Cristo e ele falava sobre isso. É muito simples fazer os grandes feitos, porque as pessoas vão ver. Você pode falar, nossa, que bom que eu fiz isso, que é uma coisa grande, mas como é difícil perseverar nos pequenos feitos. Nas coisas pequenas do dia a dia, nessa disciplina de viver uma vida prática, mesmo quando você não quer, mesmo quando você tá cansado. Aí a gente vê como a gente realmente ama a Deus. Né? Então eu acho que o plano de vida, ele vem para ajudar a gente nessa vida em busca pela santidade, que é a finalidade última da nossa vida. Uhum. Não tem outra finalidade a não ser a nossa santificação e a santificação do próximo. A nossa vocação universal é essa. Então o plano de vida, ele vem para ajudar a gente a alcançar essa santificação. Então, como que é o meu plano de vida? Uhum. Eu acordo, também faço uma oração da manhã. Eu uso bastante aquele aplicativo de São José Maria Escrivá. Ah, eu também uso. Ali é maravilhoso. Que já tem ali o plano de vida, já tem as orações. E Tem claro a leitura da Bíblia exato, ali. a leitura espiritual. Caminho, forja, suco. Não, é maravilhoso. Tudo de São José Maria é maravilhoso. Sou fã. Então, eu começo com a oração da manhã, aquela eu vos amo, meu Deus, vos adoro. Não, vos adoro e vos amo de todo o meu coração. Peço-vos perdão por ter pecado. Enfim, essa oração inicial. Depois, o Vinde Espírito Santo, o Santo Anjo do Senhor. Então, pedindo já no início do dia o auxílio do Espírito Santo em todas as nossas ações. E também do Anjo da Guarda, que tá sempre com a gente, né? Que ele nos acompanha em cada ação nossa. E a consagração à Nossa Senhora pela manhã. Porque quem é consagrado à Nossa Senhora, só explicando, né? Que a gente não passou muito sobre isso. Mas o consagrado à Nossa Senhora é aquele que entende que tudo que é nosso, não é nosso. É de Jesus. Tudo. Nossos bens materiais, nossos bens espirituais, nada é nosso. Nenhuma virtude pode ser guardada só pra gente. É tudo entregue. Só que como que a gente entrega isso pra Jesus? Pelas mãos de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é a pessoa mais perfeita para utilizar das nossas virtudes e das nossas graças para fazer o maior bem possível. Que às vezes a gente não vai conseguir fazer, mas ela sabe. Então, eu já consagro o meu dia a Nossa Senhora. E aí depois começa o dia, né? Então tem oração mental. A oração mental eu faço bastante como o padre me ensina, né? Então eu agradeço, peço perdão, ajuda-me mais. Então são os agradecimentos, as súplicas, depois o ajuda-me mais no que eu preciso fazer. Uhum. E uma meditação do livro Imitação de Cristo. Então, para meditar em cima desse livro que é maravilhoso. Esse é um tratado. Católico milenar, né? É livro de cabeceira. Livro de cabeceira. Era dos grandes santos, né? Então, assim, a gente pode se inspirar muito neles nesse sentido. E aí, uma leitura espiritual, então, de um livro que vai te ajudar a crescer na sua vida espiritual. A gente tem no aplicativo de São José Maria, né? Uhum. Forja, Caminho, Suco. Então, tem diversos livros que podem ser lidos. E aí, é aquilo. Tudo que você faz, você vai fazer para Deus. Então, em tudo você pode se santificar. As pessoas, elas podem pensar, não, só dá para ser santo se eu for padre. Só dá para ser santo se eu me retirar do mundo e viver uma vida contemplativa. Não, mas você pode também ser santo quando você estuda. Você pode também ser santo nas suas ações pequenas do dia a dia, você arrumando sua casa, você, enfim, trabalhando, em tudo. Porque é aí que tá o verdadeiro desafio, você ser perseverante aí. É quando alguém te fecha no trânsito e você quer xingar a pessoa. Não é modesto, hein? Não é modesto xingar também. Aí, quando você tá no trabalho, alguém tirou a sua paciência. Ou até em casa, quando você não quer arrumar
a sua casa, porque você tá cansado. Então, o plano de vida, eu acho que ele vai muito além das orações, porque a nossa vida tem que ser uma grande oração, né? O que Paulo fala na Bíblia, orar sem cessar, é estar sempre diante de Deus em tudo que você faz. Então, você tem que oferecer tudo para Deus. O seu trabalho, os seus estudos, a arrumação da sua casa, os sofrimentos. Às vezes você tá cansado e você vai ter que fazer por amor. E aí, à noite, tem o terço, né? Eu rezo o Ângelus também ao meio-dia. O terço à noite. Aí faço também, às vezes, uma leitura espiritual e o exame de consciência. E, às vezes, eu consigo ir na missa semanal. Mas é mais a missa no final de semana. Sábado e domingo eu consigo ir mais vezes. Tudo isso você consegue trabalhar normalmente, estudar. Não, Porque tem essa Exato. também, pessoal. Ela ainda faz faculdade e ainda trabalha, né? Faculdade, especialização, trabalho. Porque assim, o cara tá assistindo e fala, não tenho tempo. Não. Calma lá, né? Eu não sei quem fala isso, algum santo, ele fala assim, se você não tem tempo pra rezar, se você não tem tempo pra rezar 30 minutos no seu dia, é aí que você precisa rezar 1 hora. Olha só. Porque quais são as prioridades da sua vida, né? As pessoas, elas pensam, eu tenho que fazer muito pra depois focar em Deus. E não, é o contrário. Então, eu acho que o meu diretor espiritual me ensinou muito isso. Eu não sei se na obra eles ensinam isso. Mas dos 5 pilares da nossa vida e como eles devem ser organizados. O primeiro pilar, que é o dedo maior, é o pilar de Deus, a vida com Deus. Depois a vida familiar, que é o segundo dedo. Depois a vida de trabalho. Aí depois os estudos e depois a vida social. Se você inverte esses pilares, vai dar ruim. Então, é muito prático. Organiza esses pilares. A sua vida, ela precisa se encaixar no seu plano de vida, não o contrário. Então, organize esses pilares e aí você vai ver que vai dar certo as coisas. Muito bom. E, Isabela, a gente tá, né, num período muito importante no ano litúrgico, que é a Quaresma, né? E como que um católico hoje, ou alguém que está interessado, né, poderia viver melhor esse período ali que antecede a Páscoa, né? Como que está funcionando para você e quais são as dicas que você dá para essas pessoas? Eu acho que a Quaresma, primeiro, é um tempo mais de recolhimento. Então, de você não ficar mostrando para os outros o que você está fazendo de penitência, eu tô fazendo jejum de tal coisa. Ninguém precisa saber. É um tempo de você realmente fazer um exame próprio do que você faz. Não do que você faz, mas do que você é escravo hoje. Acho que é bom fazer esse exame de consciência. Porque às vezes a gente pensa, não, eu sou tão livre. Eu controlo o que eu faço. Tá, mas você é escravo das redes sociais. Você é escravo do seu namorado, às vezes. Às vezes a gente idolatra coisas que a gente nem percebe, mas a gente coloca mais afeto nessas coisas e a gente não consegue viver sem. Então eu acho que é olhar pra nossa vida e pensar, o que me domina hoje? O que eu não consigo viver sem? Por quê? E aí a gente vai tentando cortar isso nesse tempo de Quaresma. Porque um santo, ele é aquele que não sofre quando ele morre por ter perdido as coisas da terra. Porque ele nunca esteve ligado a elas. A gente tem que entender que aqui nós somos turistas, peregrinos. A gente tá de passagem nessa terra. Aqui tudo vai ficar pra trás, tudo vai virar pó. Eu acho que o que é muito bom nesse tempo de Quaresma? Meditar sobre a nossa morte. Acho que todos os dias, inclusive, eu trouxe um livro. Não tá aqui, tá ali. Mas depois a gente pega pra mostrar. Santo Afonso? De Santo Afonso. Meditações sobre a morte. Tá? Preparação para a morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Então esse é um livro espetacular. Cada dia você vai ler um ponto e você vai meditar que talvez não seja daqui 60 anos que você vai morrer. Talvez seja hoje que eu vou morrer. Eu não sei. Então como que eu posso viver hoje o melhor dia da minha vida? E Santo Afonso fala assim, que teve um grande santo que falou, se as pessoas que já morreram pudessem voltar à vida, o que elas não fariam para se tornarem santas? Agora, o que eu tô fazendo, eu que tenho tempo? Nossa, isso aí é um soco no estômago, né? Um soco. Porque a gente sempre pensa que a gente tem tempo, a gente não tem. A gente não tem tempo pra ser santo. É agora, é o hoje. Então eu acho que a Quaresma, ela ajuda a gente a fazer isso com mais consciência. De se afastar das coisas que nos afastam de Deus, ou seja, daqueles vícios. Não tem problema nenhum você tomar café. Não tem problema nenhum você gostar do seu namorado e de estar com ele. Mas quanto isso tem dominado a sua vida e quanto você coloca mais afeto nisso do que o próprio Deus. Então é um tempo da gente realmente entender como que a gente vai viver uma vida espiritual para Deus. E se a gente tá indo no caminho certo. Então, melhor coisa,
meditar sobre a morte todos os dias, tá? E a missa, rezar o terço, o que a gente já falou. E fazer, por exemplo, muitas pessoas perguntam nesse tempo de quaresma, quais penitências, né? Tudo bem que isso a gente tem que ter um acompanhamento com o diretor espiritual, normalmente, né? Mas assim, para alguém que não tem um diretor, Sim. né? O que essa pessoa pode fazer? Às vezes reduzir um pouco o tempo de tela, né? Às vezes fazer um jejum uma vez por semana. O que você diria para essas pessoas, né? Eu acho que a questão da penitência é muito particular também. Sim. Eu tava falando com uma conhecida minha recentemente e ela tá nesse processo de entender mais sobre a igreja. Ela falou, mas o que eu posso tirar, assim? Eu nem como muito doce. Aí eu falei, tá, mas tem alguma coisa que toma o espaço do seu coração mais do que deveria? Eu acho que isso é muito particular. Porque pode ser que pra mim, eu não consigo largar o café. Pode ser que pra mim isso seja assim, nossa, maior dificuldade da minha vida. Será que isso tá me dominando? Porque assim, a gente tem que entender que nós somos animais racionais. Só que a partir do momento que a gente começa a viver como animal irracional, as coisas nos dominam, a gente já perdeu a luta. Então eu acho que é muito mais isso, a penitência é você saber como que eu vou mortificar a minha carne, mortificar o meu espírito, pra não cair nas coisas que me dominam. E às vezes o Papa lançou uma carta recentemente da quaresma, né? Maravilhosa, que ele falou assim, às vezes na quaresma, não é o doce que você tem que cortar, é a fofoca. Né? E isso é muito verdade, até a curiosidade. Eu acho que isso é uma coisa que hoje pega muitos católicos, principalmente. Será mesmo que você tem que saber sobre tudo da fé pra você crer? Ou será que você só quer uma soberba de saber demais? É muito uma coisa que a gente tem que se analisar. Às vezes é curiosidade demais de ver a vida do influenciador. Eu sempre falo, não se espelhe em influenciador. Isso é muito importante. É assim, eu crio conteúdo no digital, eu falei isso no podcast com o padre. Eu falei assim, não se espelhe em influenciador que fala de feminilidade, que fala de catolicismo, que fala sobre modéstia. O seu espelho tem que ser os santos. Claro que você pode ver esse influenciador e pensar assim, nossa, que legal o que ele faz. Isso eu consigo também fazer no meu dia a dia também. Só que às vezes as pessoas colocam num pedestal as pessoas que estão na internet. E aí acaba se decepcionando. Se decepciona, porque a gente é humano. O influenciador não tá postando quando ele tem que confessar porque ele pecou mortalmente. Ele não tá fazendo isso. Porque nem seria prudente fazer isso. Então, às vezes é uma curiosidade excessiva que você tem que cortar. Às vezes é o tempo de tela. Então, eu acho que é muito um exame particular do que a gente pode fazer para realmente se unir mais a Cristo nesse tempo de quaresma. Então, a penitência, resumindo, ela é uma forma da gente poder educar nós mesmos contra as nossas tendências naturais. Então, não necessariamente que você está fazendo aquilo porque seja algo ruim. Duvido que tomar café seja ruim. Né? Exato. Mas talvez você, fazendo abstinência daquilo que você gosta, né, você consegue, né, dominar melhor os seus sentidos. Não só abstinência. Isso é uma coisa muito interessante de alguma meditação que eu fiz recentemente, e o meu diretor espiritual estava me explicando. Às vezes, você fazer uma abstinência vai aumentar ainda mais essa soberba. Nossa, consegui cortar o café. Viu como eu sou bom? Eu consigo tirar o café. Isso não me domina mesmo. Às vezes é você comer alguma coisa que você não gosta. Ou dormir sem travesseiro. É você acrescentar um sofrimento no seu dia. Nossa, eu vou tomar um negócio que eu não gosto. Eu não gosto de curau. Vou comer um curau por dia. Às vezes é isso, pra mostrar que nem tudo é sobre você e nem tudo é pra te fazer feliz. Às vezes é isso. Então eu acho que a ajuda de um diretor ajuda muito. Mas é se examinar mesmo nas suas tendências e reduzir elas no tempo de quaresma. Perfeito. E você comentou bastante sobre isso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está querendo se aprofundar no catolicismo precisa achar pessoas que pensam parecidas, né? E às vezes, nesse processo de você ter esse amadurecimento na fé, certas pessoas vão se afastar de você, mas outras, né, vão se aproximar. Então, como fazer esse apostolado? Como lidar, vamos dizer assim, com o teu ambiente, onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, né? Como que tem que ser esse apostolado? Né? Como que você vai fazer esses amigos? Necessariamente é grupo de jovem e é só esse jeito? Né? Ou existe uma forma de você também trazer os seus amigos de hoje para essa fé? Esse é o grande desafio, né? Como fazer com que as pessoas ao meu redor,
né? Se aproxime mais da fé. Sem ser chato. Tá. Bom, Santo Tomás de Aquino fala que ser amigo é amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Uhum. Então, primeiro que eu não acredito que exista amizade profunda com uma pessoa que pense completamente diferente de você. Uhum. Porque você nunca vai conseguir se abrir realmente com essa pessoa. Agora, eu acredito também no que São José Maria Escrivá, ele fala, né? Uhum. Nós estamos no mundo e não somos do mundo. E não somos para o mundo, mas estamos no mundo. E a gente tem que ser o quê? Sal na terra e luz no mundo. E aí, assim, os santos, eles falam o que a gente tem que acreditar, né? São Francisco de Assis fala: pregue a todo momento e, se necessário, use palavras. Então, em todo ambiente que nós estivermos, nós temos que ser puramente católicos. Às vezes, o único evangelho que aquela pessoa vai ler vai ser a sua vida. Exatamente. Né? Exatamente É o isso. Cristo que passa. A minha amiga, ela falou uma coisa recentemente que eu achei maravilhoso. Tudo na igreja, tudo que é sagrado na igreja é coberto pelo véu. Nossa Senhora é coberta pelo véu. A Eucaristia no sacrário é coberto pelo véu. As mulheres antes eram cobertas pelo véu. Tudo que é sagrado é coberto pelo véu. Agora, pensa no sacrário. Quando você vê a Eucaristia ali, ela está sendo coberta pelo véu. Só que o véu, ele não é para apagar o que está dentro. É só para cuidar. Mas você consegue ver através dele. Quando nós comungamos, nós viramos sacrários vivos. Então, a nossa vida, o nosso físico, a nossa parte humana tem que ser apenas um véu para mostrar Cristo que está dentro de nós. Isso é lindo. Quando ela falou isso, eu falei, meu, que incrível, é isso mesmo. Então, eu me perdi. Qual que era a pergunta mesmo? Pra eu voltar? Não, acho que até agora... Que eu fui longe agora. Não, Mas dos amigos, exatamente. Né? De como evangelizar. No meio do mundo. Tá, perfeito. Então, eu acho que é isso. Quando você é verdadeiramente como Cristo, você não vai ser um chato. Cristo não era um chato. Ele vivia retamente. Ele vivia santamente. Os santos também foram assim. Então, é claro que você vai incomodar. É claro. Isso, assim, não tem como falar, não, você não vai escandalizar. Não tem como falar isso. Porque se você tiver todos os filhos que Deus te mandar, você já vai escandalizar. Nossa, normal. Esse é outro tópico que eu acho que a gente podia entrar depois, né? Nossa, não, isso é muito importante. Mas, assim, o que escandaliza mais? Uma pessoa que tem 10 filhos ou uma pessoa que é pai de pet, tem 30 gatos, plantas dentro da casa e vive enfim, a depender disso, né? Não tem problema você ter um pet, mas é aquilo, a ordem das coisas, né? Ou quando você valoriza mais, quando você se importa mais com a morte de um animal do que com a morte de uma senhora, uma freira, que não comove ninguém. Isso não comove. O ser humano morrendo, tanto faz. Agora, um animal, putz, não que não tenha, não que não comova, os dois comovem, mas as pessoas perderam os valores. Então, assim, eu acho que uma coisa que é muito importante é você saber a sua identidade muito bem. Porque se você não sabe sua identidade, tudo que te falarem tá tudo certo. Então, se você é católico, você tem que saber que você é católico. O que é ser católico? Tá, e como que um católico vive? Na faculdade, se alguém começar a falar contra a igreja, como que eu me posiciono? Eu sei daquilo? Eu estudo pra defender aquilo que eu amo? Não se ama aquilo que não se conhece, o Santo Agostinho fala, né? Então, assim, eu acho que é você ter uma plena consciência de quem você verdadeiramente é, a sua identidade, e você viver conforme aquilo. Muitas pessoas vão se incomodar, vão se afastar, e muitas vão olhar pra você e vão falar assim, nossa, mas isso mudou a sua vida, né? Talvez mude a minha também. Então, até na pregação de quarta-feira, foi sobre Jonas. Jonas, ele se afastou, ele, não queria cumprir a missão de Deus. Deus falou assim, Jonas, você vai pra Nínive, acho que é Nínive, pra pregar pra eles. Eles precisam saber da palavra pra se converterem. Aí Jonas falou assim, não vou, não. Não vou, não quero isso, enfim. Aí ele passou lá 3 dias no estômago, né, de um peixe grande. Aí depois Deus falou assim pra ele, nossa, mas eu tive que fazer isso pra você ir pra lá? Agora você vai. Aí ele foi. Ele foi e todo mundo se converteu. E foi através da conversão dele entender, não, tenho que realmente me converter, Deus tá puxando minha orelha, não tava convertido assim. Deus me converteu agora, eu vou pra Nínive e vou pregar. E aí o padre falou, às vezes, a conversão das pessoas ao seu redor, da sua família, dos seus amigos, ela vai vir só depois da sua conversão de verdade.
E às vezes a gente acha que é muito complicado, mas às vezes é só você orar por elas e viver uma vida reta. Vai incomodar muita gente, normal. Imagina quantas pessoas não ficaram incomodadas com Jesus. Se nem ele agradou todo mundo, eu vou ter que agradar. Se os meus amigos se afastarem de mim, será que eles eram meus amigos? Então tá tudo bem, as pessoas vão se afastar porque você tem que estar com pessoas que te levam pro céu. E você não vai reduzir os seus valores pra agradar uma pessoa que tá perdida. Cego que leva outro cego pra frente, não vai pra frente, né? Eles ficam perdidos. Agora, uma pessoa que tem a ciência, uma pessoa que sabe a verdade, vai se deixar ser levada por um cego? Não. Certo. Então você vive conforme a sua identidade. Você é católico, você vive assim e não enchendo o saco dos outros, né? Você vai ter que defender sua fé em alguns momentos. Isso é necessário. Mas assim, no dia a dia, evangelize com a sua vida. Eu acho que é isso. Ah, perfeito. E agora vamos falar então desse tópico, né? Discernimento vocacional. Primeiro, o que é uma vocação e quais vocações existem, né? Bom, então são 4 vocações hoje, né? Bom, hoje, desde sempre. Desde sempre. Na verdade, 5, né? Uma vocação universal, que é o chamado para a santidade. Todos são chamados para a santidade, independente da vocação do estado de vida. Quais são as 4 vocações? A gente tem a vocação sacerdotal. Então, quando um homem é ordenado padre, e esse padre pode ser bispo, papa, que... Papa, na verdade, é um título, né? Mas então é um sacerdote, ou bispo, ou diácono permanente, ou... Permanente, na verdade, ele é casado primeiro e depois ele é ordenado, né? Mas então tem o diácono... Como é? Transitório? Então, agora você me pegou, eu não sei. Tá, então eu tenho o sacerdote, né? Que é o padre. Tem o diácono transitório, que é entre seminarista e padre. Então, antes dele ser padre, ele é diácono, por um tempo. E tem o bispo. Aí a gente tem a vocação matrimonial. A vocação matrimonial... não é pra todo mundo. Isso é muito importante de deixar claro. E tem muita gente que estraga com a própria vida porque não busca saber sua própria vocação antes de casar. Ou antes de virar padre. Então, assim, às vezes não é sua vocação, você tem que entender a sua vocação. Casamento não é pra todo mundo. Casamento não é juntar as escovas e morar junto. Não é isso, não é um papel que você assina. Casamento é uma via de santificação, um levando o outro pro céu. E essa união vai trazer frutos, se for da graça de Deus, né? Então, esses frutos são os filhos de vocês que vocês vão... A missão de vocês é levar eles pro céu. Então, isso é o matrimônio, não é outra coisa. Então, isso é muito importante, entender que o matrimônio é para realmente quem vai se santificar mais estando nessa via de santificação com outra pessoa. Tem a vida religiosa. Então, são aqueles que são frades ou freiras, que vivem num convento, num mosteiro, vivem enclausurados, essa vocação. E aí cada um pode ter uma espiritualidade diferente, né? Então tem os franciscanos, tem os beneditinos, enfim, tem diversos. E tem a vida leiga consagrada. Então o leigo consagrado é aquele que nunca vai se casar, nunca vai virar padre, mas vai viver ali a santidade dele no dia a dia. Então no trabalho, vai servir na igreja, vai ajudar os pobres, mas nunca vai se casar. E não vai também virar um religioso. Então ele vive no mundo, mas ele é consagrado a Deus. Então tem essas 4 vocações. Um padre, um religioso, ele vai ter muito, muito mais tempo para se dedicar inteiramente à vida de oração. Não tem como comparar com uma mãe de 10 filhos. Uma mãe de 1 filho, já não dá para comparar. Porque ela não vai conseguir focar o tempo todo dela na oração. É claro que o que é muito triste que as pessoas não entendem hoje. Hoje, só de você cuidar do seu filho, só de você gerar o seu filho, isso já é uma entrega a Deus, da sua vida. Então, já é uma oração você fazer isso com santidade, né? Mas é claro que os religiosos, eles vão ter um aprofundamento muito maior na fé, porque eles vivem para isso, né? Até para levar os outros para a santidade. Então, a gente tem muito mais exemplos de padres, de bispos que foram santos, porque eles vivem exatamente entregando tudo para Deus de uma forma muito mais simples. Eu acho que eles são muito mais ensinados para isso. Os casais muitas vezes não são ensinados a entregar tudo para Deus. Eu acho que é algo que tá vindo agora. E você vai ver menos exemplos de santos casados, né? Mas tem 2 pontos para isso.
Porque muitos casais não entendem que o casamento é uma via de santificação. Que o ser mãe, ser pai também é uma via de santificação. Então, ali eles poderiam se santificar. E também tem outro ponto. Muitos casais, com certeza foram santos, só que nunca vão saber os nomes deles. Porque um padre, às vezes, está em muito mais evidência. Ele já tá ali na vida religiosa, ele fala à frente das pessoas, ele cura, às vezes, pessoas têm uma vida mais mística. E, às vezes, uma dona de casa tem uma vida mística com Deus, só que ninguém sabe. Porque é dentro de casa. Então, eu acho que é importante a gente entender que, claro que vai ter muito mais essa facilidade de um padre ou um religioso de se dedicar muito mais horas a adorar a Deus de forma mais consciente, mas que todos nós somos chamados a isso. Eles também vão ser muito mais cobrados, né? Uhum. Quantos não fazem? Então, assim, eles vão ser muito mais cobrados do que um leigo, um pai de família, uma mãe de família. Eu acho que é a gente entender que a melhor vocação é aquela que Deus escolheu pra você. Então, você tem que buscar aquilo que Deus quer pra você, não o que você quer. Uhum. Mas o que Deus quer pra você, porque não tem como você chegar no maior nível de santidade não vivendo a sua vocação. Então, a sua vocação é aquela que vai te trazer pra mais perto de Deus, né? Naquele molde que Ele pensou pra você. Eu vi um professor uma vez falando uma definição de vocação que eu achei muito interessante, né? Ele fala o seguinte: a vocação é uma articulação entre um chamado e a sua circunstância. Então, o que significa isso, né? Imagina que você tem esse chamado para ser sacerdote, só que você nasceu na Coreia do Norte e lá não tem seminário. Portanto, a vocação que essa pessoa vai ter que discernir é que não basta ter o chamado, você precisa também ter a circunstância. Sim. Né? E cada pessoa, então, vai ter que ter esse período de discernimento para falar assim, mão, qual que é, né? Aonde está confluindo os dois, né? O que minha circunstância permite que eu seja, né? E o que eu sou de fato chamado para ser. Porque às vezes você pode ter, né? Várias tendências gerais. Pô, me daria muito bem sendo padre, me daria muito bem sendo casado, me daria muito bem, né? Vivendo o celibato, sendo leigo consagrado, etc. Né? Mas como que funciona esse discernimento? Beleza, existem essas vocações. Tá, e agora, como eu acho a minha? Né? Eu acho que toda pessoa que ainda não casou deveria fazer o discernimento vocacional com instrução. Então, assim, com o sacerdote, principalmente quem tem dúvida. Tem pessoas que nunca vão ter dúvida. Não, eu sei, eu vou ser padre, igual o Carlo Acutis, com 3 anos já falava que ia ser padre. O Papa Leão, ele brincava de padre dentro da casa dele, ele sempre soube que ia ser padre. Então tem pessoas que Deus já escolhe e a pessoa já sabe desde o princípio. Tem pessoas que não. Vão chegar num momento e vão falar assim, mas não sei, será que eu vou casar? Será que não? Eu amo a vida religiosa, mas eu amo também a vida matrimonial. Então eu acho que a vida de oração, ela não deixa dúvidas. Primeiro ponto é ter vida de oração, para definir, para saber da sua vocação, né? Mas também você pode ter uma pessoa que te auxilia nesse processo, te direciona. Então, assim, eu tenho conhecidas que passaram por direção, esse discernimento vocacional, e o padre, ele faz perguntas que às vezes a pessoa nunca se fez. Mas você se imagina casando? Você se imagina na vida matrimonial? Você consegue imaginar essa rotina? Ai, não sei, acho que não. E como que seria pra você servir na igreja? Nossa, eu amo. Mas às vezes a pessoa, ela pensa, não, mas eu tenho que casar. Porque a sociedade diz, às vezes os pais falam. Então é muito bom que você tenha um padre que você possa perguntar. Nas confissões você pode falar, olha, padre, não sei ainda da minha vocação, tenho medo de ir pra vocação errada. Então a igreja tá aí, né? Então a gente tem muitas pessoas pra auxiliar a gente nisso. Eu acho que sempre na dúvida, fale com um diretor espiritual, que ele vai te auxiliar. Porque a gente falando aqui, a gente não sabe da história de cada um, do momento de cada um, das circunstâncias. Exato, aquilo que você falou. E se a pessoa não consegue? É um lugar que não tem como. Ou às vezes é um homem que sabe que ele quer ser sacerdote, mas ele não tem como investir para ir no seminário. Tá, mas será que tem algum lugar que auxilia ele nisso? Então, tem que buscar, né? Buscar a igreja mais próxima, buscar se informar para conseguir realmente alcançar a sua vocação. Perfeito. E agora, né, falando sobre as vocações, acho que a pergunta da vez mesmo é sobre, né, o casamento. E antes disso, o namoro, né? Como que um católico deve namorar? Tá, perfeito. Polêmico. Bom, tinha que ter um sozinho, né? Tem que ter, né? Bom,
O namoro católico, ele volta na questão de manter a dignidade humana, né? Uhum. Então, você tem que entender que o namoro não é uma causa última. Não é uma finalidade de vida. Uhum. Ele é um meio para você chegar na sua vocação. O namoro a gente tem hoje para conhecer mais a pessoa, para conhecer a família da pessoa, Uhum. para entender as inclinações dessa pessoa, como que ela é, como eu sou com essa pessoa. Só que o namoro precisa ter limites, porque senão não seria namoro. Você já estaria no seu matrimônio. Não só limites sexuais, mas limites de intimidade em diversos níveis. Eu acho que isso que as pessoas não pensam hoje. O namoro, ele foi feito para acabar. Ou ele acaba porque não faz sentido, ou ele acaba no altar. Então, ele te leva para o matrimônio. E o matrimônio é sua via de santificação. Então, eu acho que o namoro é um grande momento para unir as almas para esse matrimônio. O que as pessoas fazem hoje que é muito errado? Namoram pra ter encontro, pra beijar, pra ter alguém quando estiver carente, pra ficar falando do dia. Namora pra isso. Mas nunca perguntou, tá, qual que é a sua ideia de vida financeira quando a gente casar? Não tem conversa séria. Olha só. Quantos filhos a gente vai ter? A gente vai ser aberto à vida? Onde que a gente vai morar? Quando os nossos pais optarem no nosso casamento, a gente vai dar bola? Não conversa sobre isso no namoro, porque hoje o namoro virou coisa de jovem. O namoro não é pra ser coisa de jovem, é pra ser uma coisa pequena, curta, ou seja, criança não tem que namorar. Até 18 anos não deveria namorar, minha opinião. Porque até 18 anos, gente, a vida muda tanto e você não tem maturidade o suficiente. E mesmo que você tenha, por que você não espera mais um pouco se você já tem certeza que é essa pessoa? Você vai conseguir casar? Ou você vai ter que esperar muito, 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 e aí talvez você caia em pecados nesse namoro, você não consiga viver santamente, porque você estende muito uma relação que deveria ser transitória. Claro que eu também acho estranho namoros que são muito curtos e já casa, porque às vezes você nem teve tempo de conhecer a pessoa direito. Então é um tempo para vocês alinharem as almas, alinharem os valores. Se você já viu que a pessoa que você tá namorando não tem seriedade com a família, não trata bem a mãe, aí você fala, não, mas no casamento vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, ele já falou que ele não quer ter filho, mas não, no casamento ele vai querer ter filho com você. Ele vai ser aberto à vida, com certeza. Então, são essas questões que as pessoas não veem no namoro. E outra coisa que elas não fazem, viver a castidade no namoro. O que é viver a castidade no namoro? Muitas pessoas pensam que é só se privar do ato conjugal, né? Que deveria ser só no matrimônio. Mas a castidade, ela é da virtude da pureza. A pureza, ela vai muito além disso. A pureza é na forma que vocês se olham. A pureza é na forma que vocês se tocam. Então, assim, se você é namorado, será que convém você ter toques muito quentes ou em regiões do corpo que são mais... A gente volta nas zonas honestas, desonestas e semi-honestas. Não deveria nem ir pra semi-honestas, entendeu? Não, mentira, semi-honestas é o braço. Então, desonestas. Não deveria tocar nas zonas, porque vocês estão namorando. Dormir na casa do namorado. Não deveria dormir, mesmo que vocês não façam nada. Ó a soberba de novo. Não, mas eu não faço nada, eu consigo. Eu me sustento. Por quanto tempo, né? Por quanto tempo? O demônio, ele sabe todos os idiomas, ele já trabalhou todos os tipos de temperamento, e você acha que você vai ganhar dele. Assim, é muita prepotência nossa, né? Então, assim, dormir na mesma casa, mesmo que sejam ambientes diferentes, pode ser que você não faça nada, mas você pode escandalizar alguém. Você vai se colocar numa ocasião de pecado. Então, não é próprio esse nível de intimidade no namoro. Porque quanto mais você guarda essa intimidade pro matrimônio, mais vocês vão estar preparados, por exemplo, no matrimônio de vocês, quando vocês precisarem espaçar a gravidez. Será que vocês dão conta se vocês não aguentaram nem no namoro? Que vocês moravam em outras casas? Será que vocês vão dar conta disso? Ou quando você tiver no puerpério, seu marido vai dar conta de te esperar? Sendo que ele não te esperou uma semana, às vezes? Então, são coisas que nos preparam e nos fortalecem para viver uma vida cada vez mais santa e mais preparada no matrimônio. E as pessoas não entendem isso. A castidade
é a maior forma de preservação da dignidade humana. É de você não usar o outro, sabendo que o outro amanhã pode te abandonar, porque ele não fez nenhum compromisso com você. Nenhum. Como que eles falam, não tem skin in the game, né? Ou seja, não tá comprado 100%, Não tá comprado. né? Aí tem gente que mora junto e fala, ai, será que ele vai casar comigo? Será? Será? Grande ponto de interrogação. Você já deu tudo. Então, assim, o namoro não é pra gente abrir coisas que são intimamente nossas e que a pessoa deveria derramar o sangue dela antes pra ter acesso a isso. Né? A sua intimidade, não só sexual, mas a sua intimidade da sua alma. Então, o namoro é um tempo pra você evitar ficar beijando de língua. Beijo de língua é preliminar. As pessoas, fisiologicamente, é uma preliminar. Não faz sentido ficar beijando em público, que é horrível. E segundo, que isso vai te levar a outros atos. Então, assim, não faz sentido. São coisas que a gente tem que cortar. E a gente tem que viver de uma forma muito mais sábia de alinhar os valores, alinhar as expectativas e se programar para esse matrimônio. Porque senão não adianta, não tem sentido. Isabela, a gente já tá encaminhando agora pro final do Perfeito. podcast, né? Enfim, tô bem satisfeito com essa nossa primeira edição, então você que tá aí até agora, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, tá? A gente quer, de fato, prolongar esse projeto, a gente quer, de fato, chamar outros convidados. A Isabela, futuramente, também, com certeza, já está convidada para estar aqui com a gente de novo, tá? E para essa última pergunta, Isabela, imagina agora, por exemplo, a gente conversou muito sobre conversão, catolicismo, renascimento católico no Brasil, mas indique 3 livros, né? E pode ser de assuntos variados que te ajudaram nesse caminho, né? E você acha que podem ter bons frutos, né? Bom proveito para quem está assistindo a gente, né? Indique 3. Tá, além da fé explicada que eu já indiquei para estudar, Uhum. eu vou indicar livros que ajudam mais espiritualmente. Então, o primeiro é a Filoteia, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, excelente livro. O Tratado, de São Luís Maria Grião de Montfort. Então, é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Esse livro é excelente. Se você é protestante, leia também. Assim, só para conhecer. Não precisa gostar necessariamente. E aí, por último, o Testemunho de Vida de Glória Apolo. Esse poucas pessoas conhecem. É um livrinho de 50 páginas, né? É muito fino. Nossa, esse livro aí é um... R$12 na Amazon. R$12. É incrível. Essa mulher, caiu um raio nela. Só. Então, assim, ela teve uma experiência, eu não sei nem se você pode chamar de experiência quase morte, porque ali, teoricamente, ela ficou morta, né? Ela morreu, os médicos não entendem. Passou no jornal, caiu um raio na mulher. Né? Então, enfim, esse aí é brabo, hein? Esse livro é fenomenal. Nunca vi ninguém indicar, mas... Se alguém tá com dúvida sobre a fé, tá com dúvida, assim, será que é isso mesmo? Pra onde que tá indo minha vida? Será que eu tô sendo meu pagão? Lê esse livro. É maravilhoso, maravilhoso. Nossa, esse livro faz muito tempo que eu li, ele realmente... me surpreendeu essa indicação, tá? Nunca tinha visto ninguém indicá-lo. Perfeito, pessoal. Chegamos ao final do podcast aqui no Talks, primeira edição aqui com a Isabela Leite, tá? Siga ela no Instagram. Dê suas redes sociais pro pessoal te seguir. O meu Instagram é a Isabela Leite, um L normal. E o da Elegantia tá na minha biografia também. Então, sigam lá. Muito obrigado pela sua presença, viu, Isabela? E você que está com nós até agora, por favor, compartilhe, curta esse vídeo e nos veremos aí na próxima edição do Aqui no Talks. Um abraço.